Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando o Cinema na Varanda, sou o Michel Simões. Episódio de hoje, número 153, Velho Oeste em Chamas. Chico Firman. É sobre o John Ford. Thiago Faria. Howard Hawks. Sobre tudo isso e mais um pouco na Coreia. Incêndio na caixa d'água, é isso? Clint Eastwood. Era uma vez na Coreia. Bom título também. Boa também. Cris, você tá aqui com a gente participando? Sim. Muito bem. Então, hoje vamos falar de o filme sul-coreano Em Chamas, dirigido pelo Lee Chan-dong. A gente já destacou ele algumas vezes, agora nós vamos debatê-lo. E também o filme novo dos irmãos Coen, que é The Ballad of Buster Scruggs. Não ganhou título em português, Não né? teve título em português? Não- Eu jurava que era a balada de É tão Buster fácil a Scruggs. balada, né? Vamos traduzir pra balada, eles, né? eles deixam? Eles traduzem, outros Eu eles acho que demora deixam. uns dias até o estagiário se tocar e Então alterar. vamos fazer esse trabalho pra Netflix? A A balada balada de de Buster Buster Scruggs. Scruggs. Tá Tá, dado o nome boa. batizado. rebatizado. Isso Muito aí. bem. Mas às vezes eles mudam de vez, né? Private Live virou mais uma chance. Pois é, mas aí foi Enfim, rebatizado. eu procurava, não achava esse filme. Enfim. Então, os dois temas da semana são esses. Vamos também dar uma pinceladinha. Vai ter boletim do Oscar daqui a pouquinho. O Chico vai abrir com boletim, novidades. Vamos dar uma pinceladinha também em alguns filmes que estrearam. E vamos dar um pequeno, rápido destaque nas recomendações ali, como Animais Fantásticos, por exemplo. E como o filme brasileiro que foi escolhido para o Oscar, O Grande Circo Místico. Certo? Relembrando nossos ouvintes para seguirem nossas redes sociais, mandarem comentários, participarem. Cantinho do ouvinte no finalzinho, vamos trazer alguns comentários dos ouvintes da semana. Lembrando, Facebook, E é muito fácil Instagram. achar Cinema na Varanda em todos os lugares. Cinema na Varanda. É só Todas procurar. as redes. E eu queria, antes de começar, mandar um beijo no coração do responsável pelo iTunes. Né? Essa pessoa que verdade. eu não conheço, mas já gosto. Já é o nosso novo melhor eu já amigo. amo. Olha, passa aqui na varanda, tem quibe pra você. Hoje tem quibe. Fica Hoje quibe. tem Kibe. O que aconteceu? Essa semana o iTunes destacou o nosso podcast Cinema na Varanda lá na barra principal dos melhores podcasts do planeta, algo assim. Algo assim. Não Mais sei ou se eu me menos lembrei isso. bem. Também conhecido como Novos Recomendados. Novos recomendados. Muito obrigado, foi bem legal. Apesar de nós sermos velhos, né? Temos Não tem 3 problema. anos de podcast. Novos três. e recomendados. É que nós somos Então é muito elogio junto, né? sim, Vamos chamados de elogio. novos. Mas É e muito ainda bom. recomendados. É muito pouco. É, É uma talvez. criança de 3 anos. É tá muito bom quando começando alguém. a Mas, Chico, falar, não é ótimo tá? quando alguém velho é chamado de novo e recomendado? verdade, é. Maravilhoso. Fala, É. Thiago, você é novo e recomendado, eu fico muito verdade, feliz. É E verdade. ficamos em primeiro lugar na aba TV e Cinema Oh. alguns dias aí no fim de semana. Talvez por muita conta alegria. disso. Muito obrigado, ouvintes da varanda. Muito novos obrigado. ouvintes da varanda. À frente de grandes nomes da... Podosfera. Podosfera. Foram nossos 15 minutos de fama, né? Espero que sigam. Não sei se vão se repetir, né? Mas a gente Quem tá aí. sabe? Estamos aí toda semana. Show aqui no and Firme e Moral. Fortes. Feita já essa diversão, Tigo Firman, vamos pro boletim do Oscar? Boletim do Oscar. É o seguinte, essa semana, sexta-feira passada, né, saíram os indicados do Spirit Awards, que é o Oscar do cinema independente. Americano. E muitos filmes, muitos não, alguns filmes que estão cotados para o Oscar tiveram indicações. E outros que estavam cotados para o Oscar não tiveram nada, foram quase totalmente Morreu na preteridos. É, exatamente assim. Não sei se vocês lembram, ano passado, o três, como é que chama? 3 formas de amar, Três anúncios para um três crime. anúncios Três para um formas de amar de crime. jeito nenhum. 3 anúncios para um crime, que era um filme que era muito esperado no Spirit, não teve indicação para filme, nem para direção, teve indicação só para o roteiro e o elenco, né? E prêmios que ganhou, inclusive, quer dizer, ganhou o elenco, a Frances McDormand e Sam Rockwell, e no Oscar ele terminou, a gente achou que então não vai, se não ganhou, não apareceu no Spirit, no Oscar não vai aparecer de jeito nenhum. E chegou como forte Chegou candidato. como um dos favoritos, não ganhou, mas enfim, ganhou alguns prêmios, na verdade, né? E esse ano, um dos filmes mais comentados do ano, que a gente já comentou aqui na varanda no número... Se você me falar qual que é o filme... Infiltrado na clã do Spike Lee, foi o grande filme ignorado desse ano. Todo mundo Falamos no imaginava 150. que o Spike Lee, que é um cara do cinema indie, um dos fundadores do cinema indie dos anos 80, americanos e tal, fosse ser lembrado lá. E no filme, num black filme, né, num filme que fala sobre racismo, preconceito e etc., a única pessoa lembrada foi um ator branco.
E isso, não sei se vocês lembram, aconteceu em 89 com Faça a Coisa Certa, que só teve uma indicação, teve duas, né? Roteiro e uma indicação pro Danny Aiello, num elenco que, né, que tinha 90% de atores negros. Vou lançar a hashtag Spirit So White. Nossa Sabe qual é o senhora. nome disso, Michel? Como? Preconceito. Preconceito, Não, é também isso não. aí. É porque o Infiltrado na Clã é um filme difícil, eu acho. Eu não pra sei, premiações, porque... viu? E o filme do nosso querido Paul Schrader é fácil. O First Reformed foi muito Mas o Ethan lembrado. Hawke é branco. É branco, tem isso, tem isso. Uma grande surpresa aqui, o First Reformed do Paul Schrader, né, que foi um filme que... Esse é indie mesmo, né, Thiago? O Thiago viu já também, eu também vi. O Michel ainda não viu, mas verá. Esse filme que não foi lançado no Brasil, existe uma promessa de ser lançado pela Paramount, mas ainda não existe. Não, Acho que eles estão esperando se vai rolar umas indicações. Né? A princípio eles estavam pensando em lançar direto em VOD. Se ele aparecer mais forte pro Oscar, quem sabe, né? Mas enfim, esse filme teve indicação para filme, direção, roteiro e o ator Ethan Hawke. Os outros indicados para melhor filme são O Sem Rastros, da Deborah Granick, diretora do Inverno na Alma, que não estava tão cotado, mas apareceu aqui em filme, direção também e com a atriz, então pode aparecer lá. Tem o Ben Foster, que não está indicado, mas tem algumas chances de aparecer no Oscar. Tem o Se a Rua Bill Falasse, do nosso querido Barry Jenkins. Esse sim era um filme que estava bem cotado para o Oscar já, todo mundo acha que vai ter algumas indicações. Ele está aqui em filme, direção e com a atriz coadjuvante, que eu acho que hoje é a favorita, que é a Regina King. Então, essa indicação é a mais fácil de ser repetida. E um filme que ressurgiu das trevas, porque ele, na verdade, é de 2017, estreou em Cannes, e agora só foi lançado esse ano nos Estados Unidos, é o Você Nunca Esteve Realmente Aqui, da Lynn Ramsey, que a gente falou aqui na varanda, e que teve indicação para filme, direção e ator, com o Joaquin Phoenix. Então, o filme ressurgiu de verdade. O Joaquin Phoenix, eu acho que a coisa mais... A coisa é ótima, né? É a possibilidade mais concreta de se reprisar uma indicação no Oscar. Acho que de filme e direção acho bem difícil. Talvez um roteiro ali, não sei. Qual foi o episódio? Sabe que foi um episódio bem homogêneo, digamos assim, viu? A gente falou de Você Nunca Esteve Realmente Aqui, no episódio número 124, Cada Um por Si e Thanos contra Todos, junto com Vingadores Guerra Infinita. Muita gente ouviu nossos comentários sobre Você Não Esteve Eu acho que aqui, teve realmente. mais ouvinte do que ingresso vendido no Brasil. Pode ser. E a última indicação é de um filme indie que eu achei muito bom, muito bom mesmo, que é o Oitava Série, de um diretor estreante chamado Bo Burnham. Ele está indicado também como... filme como diretor, eu acho também, o roteiro, não, acho que é roteiro. E a atriz, que é a Elsie Fisher, uma menina de acho que deve ter 15, 16 anos, excelente, maravilhosa. Ela é a menina que faz a voz da caçulinha lá dos Meu Malvado Favorito. E agora, eu não sei se ela tinha feito filme em carne e osso ainda. Ela tá incrível nesse filme, ela também foi indicada. São 5 indicados para melhor filme. Então, recapitulando, só para as pessoas não esquecerem. Sem Rastros, First Reformed, Oitava Série, Se a Rua Bill Falasse e Você Nunca Esteve Realmente Aqui. São 5 indicados. Curioso o fenômeno de filmes ressuscitando. Se não estivesse realmente, eu não consigo memorizar o nome desse filme. Veio de Cannes do ano passado e o First Reformed veio de Veneza do ano passado. Exatamente. Ele estreou em Veneza no ano passado. Ninguém falou muito. Ele ganhou o prêmio em Veneza? Acho que não, né? Acho que não teve muita... E ressurgiu agora em todo o seu esplendor. Em 2018, já ganhando elogios da crítica, enfim. Quem sabe, né? O filme do Paul Schrader, o roteirista do Taxi Driver e do Touro Indomável. Que não foram indicados ao Oscar, mas concorreram ao Globo de Ouro de melhor roteiro. Passou em competição em Veneza em 2017, mas não ganhou nada. Exatamente. Só para lembrar, na categoria de direção foram exatamente esses indicados de melhor filme, menos o Bo Burnham do Oitava Série e a Tamara Jenkins de um filme que está no Netflix. Quem quiser pode procurar lá, que foi o que a gente já falou, que é o Mais Uma Chance, Private Life.
tá lá, ela indicada, foram 2 mulheres indicadas a melhor direção, 2 ou 3, foram 3 mulheres indicadas, Lynn Ramsey, Tamara Jenkins e Deborah Granik. Então, as mulheres super bem representadas aí. São os maiores destaques, na verdade. Assim, a Glenn Close está indicada por A Esposa, que a Paulinha falou aqui, que vai ser lançado no ano que vem no Brasil, né? É uma das favoritas. Então, reforça um pouco a candidatura dela para melhor atriz. Que mais? E na categoria de filme estrangeiro, que é engraçado que eles consideram filme estrangeiro tudo que não é americano. Que devia ser assim, na verdade, né? Devia ser assim. Aí a gente tem alguns filmes favoritos, né, a aparecer no Oscar, como o próprio Em Chamas, que a gente vai falar hoje, O Assunto de Família, do Koreeda, o Roma, do Cuarón. Tem um que não tem chance, porque ele não foi indicado pela Itália, que é o Happy as Lázaro, da Alice eu nunca sei falar o nome dessa mulher. Também não sei falar Alice o nome dela. Rohrwacher. Vai estrear na Netflix em breve. Vai, né? E o último indicado foi A Favorita, do Yorgos Lanthimos, que no Oscar, ele, na verdade, ele concorre porque ele como é filme, inglês, como outras coisas e tal. Ele ficou restrito a isso. Por causa disso, ele não consegue concorrer em outras categorias. Então, não tem atriz indicada e tal. Então, mas assim, é uma situação que pode se repetir muitos nomes aí no Oscar de filme estrangeiro também. Então é isso, a gente deu, o Spirit deu um panorama da força dos independentes no Oscar. Eu ainda acho que o Spike Lee tem chance de aparecer, eu acho que o filme está bem comentado, eu acho que eles estão precisando de um diretor mais, digamos, experiente lá. Um peso maior. Não tem esse ano muito, né? Quer dizer, tem o Cuarón e tal. Vamos ver o que vai acontecer. Spike Lee, né, peso, não é o Spike ainda Lee, não, exatamente. Tá formando a carreira nem dele. americano né? Inclusive isso. Enfim. Mas mexicano não é americano? É praticamente quase um lá. estado novo. Tá do lado. 52º estado, né? Junto no Porto Rico. Perto do Texas? Então, eu acho que fortalece a campanha dos indies no Oscar, né? Por exemplo, o 8th Grade que você falou, eu acho que esse pode chegar lá nessa vaga que aparece aí pros indies. Até porque quase todos os filmes mais cotados para melhor filme hoje, né, os 10 principais, a maioria é de estúdio. Então tem um ou outro, o da Rua Bill é um filme independente, tem uns que ficam meio no meio termo, que as pessoas, eu acho que às vezes eles não votam no Spirit, porque não parecem indie. Tipo Spike Lee mesmo, né? Tipo Spike Lee, talvez, tipo o filme da Melissa McCarthy, que é o Poderia Me Perdoar, ele tá indicado para melhor ator coadjuvante com o Richard Grant, mas a Melissa McCarthy não concorreu. E ela perdeu vaga e tinha 6 pessoas que foram indicadas nessa categoria esse ano. Pra menininha, por exemplo, do 8th Grade. Então, as pessoas podem olhar assim, a Melissa McCarthy, indie não é. Então, pode ter essa coisa de descolar uma coisa da outra. Mas, enfim, fora esses, eu não sei se tem um outro filme forte indie. E eu acho que a 8ª Série, dependendo da campanha, pode reforçar. Muita gente aposta nele pra roteiro original. Então acho que, quem sabe, não cresce a partir daí. Tem gente que tá apostando muito no First Reformed. Eu acho difícil, porque o filme é muito difícil de entrar para um público mais pop, maior, né, digamos Thiago? assim. O que você acha? Eu acho também. Mas vamos ver. O Thiago ver. tá apostando no Paul Schrader. Não, eu acho que ele tem também ele é um nome forte e o Oscar pode querer reconhecer um autor, um roteirista que nunca foi reconhecido. Pode acontecer. Vamos ver isso. Eu até espero que aconteça, porque o filme é muito legal e é um filme poderoso, mas polêmico. Vamos aguardar aí os próximos fatos. Polêmico, quem sabe a gente hein? pode trazer ele pra varanda. Só pra terminar, sabe quem foi indicada pra melhor atriz também, que pode ressuscitar a carreira dela a partir daí? Toni Collette, no Hereditário. Opa, vamos ver. Hereditário, também tá falando comentamos. Que ela pode ser indicada faz meses. E a Carey Mulligan também foi indicada pelo Vida Selvagem do coisa. E a Carey Mulligan, ela... Me deu sono agora. Olha eu bocejando agora. Dizem que esse filme é muito bom. Cris adorou, né, Cris? Então, na categoria de atriz, tem umas vagas meio abertas, tem umas coisas meio indefinidas. A Carey Mulligan é uma atriz que já concorreu ao Oscar, é uma atriz respeitada, pode também ser uma opção aí. Vamos aguardar. Vamos falar sobre os Irmãos Coen agora? Vamos, um filme que eu acho que tem chances em categorias técnicas no Oscar. Falando em Oscar, você acha que ele tem? O Oscar gosta muito dos Irmãos Coen para desprezá-los dessa maneira, e é um filme que eu não acho que seja um filme menor deles. Eu acho que não. Eu acho também que a gente agora, esse ano, a gente vai entender direito como a Netflix vai ser recebida no Oscar de verdade, porque dessa vez eles têm filmes competitivos. Vieram com força. Eles têm
o Roma, obviamente, eles têm os irmãos Coen, ele tem o filme do Orson Welles, que sabe lá se não vai ganhar uns prêmios de crítica e aparecer de alguma maneira. Eles têm o Private Life, tem vários filmes que têm alguma chance de indicação. A gente já fez esse comentário no passado, acho que agora chegou a época dos filmes bons da Netflix, né? Exatamente. A gente fez um resumo um dia aí em geral e falou que a maioria dos filmes dos eram originais, muito fracos. né? Os originais. Eles vêm tentando isso há Mas agora muito eles tempo, acertaram, né? né? Agora eles Vários, acertaram. né? Eu não lembro se a gente... Eu lembro que a gente pensou em fazer um ranking de filmes da Netflix e a acabou gente desistindo desistiu porque não filme existia bom. filme bom. É. Assim, Não tinha não fazia bom um top de 5 verdade. filme bom, né? Naquele momento. Mas acho que... Agora tem. Mas vocês têm que lembrar do, por exemplo, Beasts of No Nation, que ele estava apostando para Oscar de melhor filme e tudo mais. Participou de Berlim. É, e que foi ignorado no Oscar, né? O Idris Elba, que era favoritíssimo para ganhar melhor ator coadjuvante, para ser indicado, ele não foi indicado. Ou foi indicado? Não foi indicado. A diferença é que agora a Netflix está jogando o jogo da academia, então está lançando os filmes, pelo menos uma semana antes. O dos Irmãos Coen foi lançado uma semana antes nos cinemas nos Estados Unidos. Inclusive ele estava em uma sala em Los Angeles. E o Roma também vai ter um lançamento bem limitado. A mesma coisa. Muita gente está reclamando sobre isso. É bom falar que vai lançar também no Brasil, no cinema. Vai mesmo? Vai, saiu a divulgação disso, mas que vão ser em salas limitadas. Até porque tem uma questão tecnológica. O filme precisa ser exibido com um equipamento X, que poucas salas no Brasil A sala tem. da nossa casa, então. Eu sei que no CineSesc é uma das salas, mas eu não sei se vai passar no CineSesc. Ele teve uma sessão para a imprensa durante a Mostra de Cinema São Paulo, eu e a Cris, a gente tava lá, e é uma sala aqui sensacional, né? Nossa, mas vai ser super curioso se o Roma só estrear no CineSesc. Não, acho que vai ter mais, mas assim, eu sei que o CineSesc é uma das salas que eu não sei, comporta. Viu? Eu não sei, porque assim, por exemplo, o filme dos Irmãos Coen tá em uma sala em Los Angeles. Você acha que em São Paulo eles vão lançar o Roma em quantas salas? No shoppings que não vai ser. Eu não sei, realmente. Eu acho que pode ser que seja só em uma mesmo. A balada de Buster Scruggs, como nós acabamos de traduzir para o título no Brasil, filme dos Irmãos Coen. Sabia que nós falamos sobre a carreira dos Irmãos Coen já aqui? Falamos no Ave César, não foi? No episódio número 17, Delírios de Hollywood. Foi naqueles primórdios. Tenho até vergonha de ouvir isso de novo. Não tenha vergonha. Mas tá lá, não tem vergonha do seu passado, Michel. Não pelo conteúdo, pelo jeito. Naquela época nós éramos novos, mas não recomendados. Agora a gente é novo e recomendado. Nós éramos apenas novos. Muito bem. Éramos jovens. Vale comentar que o filme ganhou o prêmio de roteiro em Veneza, recentemente, na última edição. E que muita gente diz por aí que o filme ia ser lançado como uma série, mas mas não era o Thiago bem tá isso, sabendo né? exatamente o que Thiago aconteceu. leu uma entrevista, eu vou deixar pro Thiago contar. Eu liguei pro Coen. Que bom. A gente falou via Skype. A Paula Ferraz me deu o contato dele. Paulinha tem grandes contatos Não, quentes. o que eles dizem é que o projeto, eles fizeram com aquela distribuidora, aquela produtora independente, Annapurna Filmes. Eles já lançaram vários filmes independentes que foram um pouco até longe em premiações. Esse ano eles têm o Rua Bio deles. O Rua e Bio... tem mais um outro que eu não lembro agora. Eu acho que eles lançaram... o Vice também, do Adam McKay é deles. Então eles falaram que apresentaram o projeto como um filme completo. O filme tem 6 episódios e os episódios são bem diferentes em tom, em registro, mas tratam de um mesmo universo, que é o universo do Velho Oeste americano. É como se abordasse vários aspectos do Velho Oeste, vários... Exatamente. Mas o que eles falaram é que eles escreveram vários curtas, como roteiros de curtas-metragens durante os anos 90, e quando eles perceberam que aqueles roteiros conversavam entre eles decidiram juntá-los e depois no final fizeram o último dos curtas para amarrar todos os outros e venderam esse projeto para a Annapurna. Logo depois eles conseguiram um contrato com a Netflix e aí nasceu o filme. Exatamente. Como ele parece mesmo, quando você assiste ao filme, parece uma série da Netflix de episódios de 20 e poucos minutos. Uma série que foi condensada e lançada como filme, mas eles falaram que não. Aliás, eles disseram nessa entrevista que eles deram, acho que pro Los Angeles Times, que eles nunca fariam uma série de TV, porque eles notam que as séries só têm o início e o meio planejados, e o final nunca é planejado, porque as séries só terminam quando elas morrem em audiência. Então, o final, eles dizem que é como se matasse a série. E eles só conseguem desenvolver projetos que já têm início, meio e fim. Por isso eles não fariam uma série de TV. De uma temporada só. Mas sempre lança com uma expectativa que sempre tem um gancho, né? Sempre tem aquele gancho no finalzinho. Se o povo pra deixar uma possibilidade. Eu faço uma segunda parte, né? Eles falam que não gostam desse processo. Mas a Annapurna Pictures lançou Her, Trapaça, A Hora Mais Escura e O Mestre, por exemplo.
Tem vários filmes bons. Mas assim, se acontecesse uma segunda temporada do Buster Scrubs, eu assistiria. Eu achei o filme bem interessante. Mas seria, sem comparar, mas comparando, seria quase um Black Mirror do Velho Oeste, né? Porque são histórias que começam meio e fim, não tem continuação, quer dizer, são independentes, né? E também bem dark, no fim das contas. Bem Gostei dark. dessa comparação, não tinha pensado que era um Black Mirror. Não fala não, porque Não, o Thiago fala de Black Mirror, ele fica falando toda hora que o filme é Black Mirror, que não sei o que é Black Mirror, mano. Nunca mais a gente vai lembrar do filho, dos irmãos Coen. A culpa foi do Michel, não tem nada a ver. Câncer da TV americana. Eu vou começar Americana a não, sinopse. britânica. É britânica, é verdade. A Cris agora vai jogar o microfone na minha cabeça. Um estudo do cinema sobre o Velho Oeste americano através da coletânea de 6 histórias como foras da lei, exploradores, colonizadores, artistas e diversos tipos de conflitos, enquanto a morte encontra muito deles pelo caminho, Chico Firman. Nossa, achei Bonito, poético. bonito. Eu Parabéns. se eu fosse um dos irmãos Coen, eu pegaria isso como sinopse oficial do filme. Eu entendeu? também. Muito obrigado. E aí, o Muito que bom. achamos desse filme dos Coen? Olha, eu cada vez mais acho que o mais legal de tudo é você assistir a um filme sem ler sinopse em si. Tá vendo? Apesar de dar toda semana aqui. Mas a sua foi ótima. Acho que não entra muito em detalhes. Porque, cara, eu fiquei... O filme me surpreendia a cada história, porque eu não sabia o que estava vindo por ali. E eu acho que ele começa com um impacto muito grande, que você não espera aquele tipo de coisa ali no primeiro episódio, apesar de ser identificável no primeiro minuto, né, o humor dos Coen e tal, até porque o Tim Blake Nelson é meio que um ator fetiche deles, né? A primeira música eu já tava feliz ali no Buster Scrubs. Poxa, cara, o cara cantando sozinho, ele parecia um desenho animado ali. Parecia um desenho animado. Um Pepe Legal não é bem uma comparação boa, mas é uma coisa assim. Aquele tipo de desenho, assim, Eu fiquei lá fascinado ali pelo filme desde da primeira coisa. E fui me interessando cada vez mais, tal, e depois um pouco menos. Mas no final o saldo foi bem positivo, muito bem. Achei. Chico ficou hipnotizado e depois deu uma recaída e no final positivo. E você, Thiago? Eu gostei do filme. Eu acho que ele, pelo formato, é um formato que permite muito exploração de gêneros, de registros, de brincar com o cinema, e isso revigorou o cinema dos irmãos Coen, que pra mim estava indo por um caminho de um cinema um pouco preso nas referências deles próprios. O Ave César, eu acho que é o filme em que isso se mostrou pra mim. Problemático, digamos assim. Foi que isso se apresentou de uma maneira quase engessada mesmo. Um filme dentro do universo dos irmãos Coen. Mas você não acha que eles têm uma coisa meio... não lembro agora qual é a palavrinha. Assim, de vez em quando eles ressurgem com um grande filme, depois de filmes medianos. Pois é. Acho que nunca tem filmes muito ruins. Eu não lembro de um filme... Homem Sério. Não, eu não adoro acho um homem horrível. sério. Então, eu adoro. Tem gente, eu entendo quem não gosta. Eu entendo quem não gosta. Por exemplo, tem aquele do Brad Pitt, eu esqueci o nome em português. Quem-me depois de ler. Gosto demais. Eu gosto também, mas eu entendo quem não gosta. O filme que eu acho fraco é aquele O Amor Custa Caro, com a Catherine Zeta-Jones. Esse eu acho bem mas fraco. mesmo assim eu vejo ali um projeto de sempre a partir de um gênero no caso é uma comédia romântica típica hollywoodiana, mas eles dão uma envenenada no gênero e olham de uma maneira diferente para aquilo. Nesse caso, como a ideia era fazer 6 mini-filmes muito diferentes uns dos outros, mas dentro desse universo do filme faroeste, do filme de Velho Oeste, eles estão livres ali para brincar muito. Eu vejo como um playground para eles mesmo. Eles estão em casa se divertindo, é o que eu sinto. O primeiro filme, eles já começam com um filme musical, num tom de cartoon. É meio que para mostrar que eles estão brincando com artifícios completos ali dentro do gênero. Quando você acha que vai ver o filme mais artificial da carreira dos irmãos Coen, eles trazem um drama super sério e triste, a história de um artista preso, aprisionado dentro de uma caixa. Eu fiquei impressionado porque aquele artista que ele é
tetraplégico no filme, Pior ele é tetraplégico, né? Decepado, né? Um ator que tem braço, tem perna e anda. É incrível a interpretação dele. E esse é um episódio mais sombrio, mais dramático e tudo mais. Depois que é irônico depois. Depois eles fazem um episódio que é um faroeste que parece ser mais clássico e encerram com quase um conto de terror gótico. Então eles trilham vários caminhos ali dentro de vários gêneros. E eu acho que eles vão por vários caminhos do western também. Sim. Tem, né, vários filmes o filme de diligência, o filme do explorador, o filme o filme de índio e mocinho, né? Indie Cowboy. Não vamos dizer quem é mocinho, porque... Não, exatamente. Eles brincam com as várias possibilidades de coisa. E eu acho que, e ao mesmo tempo, são todos os filmes, apesar de serem muito diferentes, tem muita união entre si. Não só porque a fotografia é meio que uníssone ali, né? A fotografia do Bruno Delbonnel, que é um diretor de fotografia que começou muito mal, porque ele só fazia aquelas coisas tipo Amélie, e depois começou a fazer grandes fotografias. Eu acho que ele faz uma belíssima fotografia nesse filme. E a trilha do Carter Burwell, que a gente estava comentando antes de começar, uma delícia. É muito bonita. Ele é um dos grandes trilheiros de hoje, assim, é um colaborador dos Irmãos Coen há muito tempo. E eu acho que essas duas coisas unem o filme também, além do próprio roteiro, do próprio humor. O humor é muito parecido. Mas eu acho que ele tem os 6 filmes têm um tema muito forte, igual em todos, que é a morte. Sim, é verdade. Mortalidade, esse assunto tá ligado em todos os filmes. Até porque eu coloquei ela na sinopse, porque de uma forma ou de outra a morte está ali vagando pelos personagens. Então, e eu acho interessante como eles veem a morte, né? Porque isso já existia, já apareceu nos outros filmes drama, do Coen. Tem o irônico, tem o humor, tem tudo. Porque em muitos momentos isso sempre existiu, sempre apareceu no cinema dos Irmãos Coen. Como eles lidam com a morte e tudo mais. Mas nesse eu acho que está muito mais explícito como eles veem a morte tanto como uma tragédia quanto como uma comédia. E às vezes tudo ao mesmo tempo agora misturado e nos surpreendendo na maneira como eles abordam. Eu acho que eles têm uma visão da morte como uma banalidade, assim, seja trágico ou cômico. Tudo acontece de uma... A fatalidade é muito fatalidade mesmo. Isso, ou talvez eles estejam ali expondo como a morte no Velho Oeste era banal. Como a vida era banal. Né? Melhor ainda. Mas eu acho que eles usam o Velho Oeste... Morrer, né? Mas eu acho que eles usam o Velho Oeste... fundo pra Sim, exato. Espelhar os dias de hoje. E também como uma maneira de explicitar isso, a banalidade da morte, como vocês falaram, né? Que como no Velho Oeste era muito fácil morrer, eles usam esse ambiente para mostrar como a morte é banal, morrer, né? Como isso acontece de uma maneira risível, ridícula, às vezes, e de outras vezes muito trágica, muito dolorida, né? E tá tudo isso no filme. Em alguns momentos, uma cena muito engraçada termina com uma morte inesperadíssima, né? Que você não percebe que tá vindo e aparece. Enfim, a maneira como eles tratam esse tema nesse filme, eu acho que tá muito... Tá próximo de um cartoon mesmo. Próximo de um desenho animado, como o Chico falou. De um Tom e Jerry da vida, que um bate no outro, aí um cai, um parece que morreu, mas tá vivo, mas o outro não. Não, tem uma cena de tudo morte muito explícito. No primeiro episódio, no salão, que é incrível e é muito desenho animado, né? Desenho animado meio forte, né? Não é pra crianças. É bem Coyote e o Papaléguas, né? E por aí, assim, eu acho assim, muito bem dirigido, muito bem coreografado e os efeitos especiais muito bem inseridos na fotografia do filme principal, né? Eu achei que o filme, o tempo inteiro, ele é muito pop, eu acho. Né? Apesar de ele se comunica com o espectador mais amplo, né? Mesmo quando o tema não é tão leve, não é tão popular assim. Num episódio, por exemplo, que é o episódio do artista, que é um episódio mais triste, mais pesado, né? O menos me anima. Mas eu gosto muito desse. Inclusive, além do cara que faz o artista, que eu acho muito bom, eu nem sei o nome dele, vou até olhar. Eu acho o Liam Neeson muito bom também nesse episódio. Aliás,
muitas belas interpretações pequenas. O Tom Waits eu acho que tá incrível no eu acho muito boa a interpretação dele. E o Tim Blake Nelson também, putz, fiquei apaixonado por ele. Você vê um cuidado muito grande em cada episódio, né? Porque o que acontece em filmes de curtas metragens é que geralmente a gente vê um certo desdém com esses aspectos mais mínimos da técnica, porque é como se fosse, é só um curta, né? Aqueles filmes de episódio, tipo Paris Te Amo, enfim. Mas nesse você nota um cuidado... Não, tipo, Nova York Te Amo, Espanha Te Amo. Esses filmes de episódio. Rio Te Amo, meu Deus. Mas nesse não, você nota que cada episódio eles cuidaram com um rigor, cada elemento da trama. Esse do Tom Waits é um bom exemplo porque eles vão para um episódio em que a natureza é um personagem. A maneira como eles filmam a natureza, parece que você entrou num outro filme, né? A partir desse episódio. É muito bem cuidado, tanto no conceito do episódio, quanto na parte técnica. O início mesmo. Parece um desenho da Disney, né? Parece. E aí ele vai virando uma outra coisa, com o Tom Waits gruindo um episódio inteiro. Esse eu achei fascinante, achei muito bom também. Agora, vou fazer uma reclamação. Reclama. O Irmãos Coen. Tanta gente pra escolher, capicharam tanto. James Franco. É um episódio. Franco, gente. Mas eu concordo que é um episódio. Eu não sei se eu reclamaria por causa disso. James Franco, ele é sempre a mesma carinha. Mas é um episódio que eu acho que eu acho menos memorável. Ele começa prometendo, tirando a aparência de James Franco de cara, começa prometendo a ideia. Mas fica na promessa. Na verdade, esse episódio aí, na hora que acontece aquela última cena, você vai acabar aí. Aí acabou. Aí eu, tá vendo? Que alívio. Já tô sabendo como fazer roteiro dos Irmãos Coen. Mas eu não acho o episódio ruim, não. Na verdade, eu não acho nenhum ruim. Eu acho todos bons em grau diferente, assim. Mas não é um filme memorável, né? Eu tô ouvindo aqui a gente elogiando, mas a gente não tá eu até entusiasmado. Quando eu botei assim, as minhas estrelinhas lá no Letterboxd, eu botei 3 estrelas e fico pensando, será que não vale um pouquinho mais? Eu acho que vale um pouquinho mais. Porque eu acho que tem esse cuidado de acabamento e de unidade que o filme tem o tempo inteiro. Aí eu tive essa coisa, esse impacto do primeiro episódio, eu já entrei super naquela brincadeira. O segundo, eu ainda peguei esse espírito da brincadeira. O terceiro é o do artista, eu gostei muito. Achei uma virada, pra mim, já me fez gostar mais do filme porque tinha essa virada. O quarto do Tom Waits, né, que eu achei muito bom também. Assim, enfim, aí é o que acontece. Nos dois últimos, eu fiquei um pouco cansado. Eu achei que o da Zoe Kazan, ele vai por um lado, ele tem uma reviravolta que eu achei que meio que fugiu um pouco do... Os personagens meio clichê demais, né? Não sei, eu tava achando interessante aquele início lá, aquele joguinho, sabe, que tinha no início. E aí depois ele vira outra coisa, ele sai dali, ele vai pra uma outra coisa. Aí eu achei que, aí não quiseram concluir o filme de verdade, o primeiro. Isso aí me incomodou um pouco. E que eles terminam na coisa da ironia, da banalidade de novo, né? E o último, eu acho legal o filme, como o Thiago falou, é um conto de terror gótico mesmo, e é um filme muito da palavra, né, também. Ele me interessou, mas eu achei ele mais, sei lá, mais convencional, talvez, não sei, não embarquei tanto nele naquela diligência, não. O último, Chico, eu achei até mais radical, na verdade, dentro do que os Coen costumam fazer. Mas dentro do filme... do formato do filme, da estrutura do filme. Casou muito bem, não, né? eu acho interessante, mais interessante do que envolvente mesmo. Eu cansei um pouquinho quando chegou nesse filme, e eu acho que ele acabou fazendo criando uma barriga no projeto. Eu já acho que o anterior cria. O quinto episódio já poderia ter sido um pouco mais curto, eu acho. Ele é um pouco longo. E parece que o filme vai acabar ali mesmo. A gente já entendeu a ideia que a gente continua esticando, né? Eles resolvem isso muito bem nos primeiros episódios, que eles têm a duração que eu acho que é exata. É a duração precisa, é aquilo e acabou. Quando o filme vai chegando pro final e vai ficando mais sombrio, que eu acho que era essa a intenção, os episódios vão se alongando e ele vai ficando um pouco cansativo, eu achei.
pro formato Gente, que ele tem. Hoje tô super com o Thiago. Olha só, que orgulho. Pro formato que ele tem. Porque se fosse organizado como um filme, uma série da Netflix, e que eu acho que os Coen não queriam mesmo, e tudo bem, perfeito. Se fosse uma série da Netflix, eu teria parado no terceiro, teria visto o quarto no outro dia, o quinto depois, o sexto, e aí, quem sabe, tudo teria descido perfeitamente. Mas como um filme completo, eu não sei se flui da maneira como eles gostariam que fluísse. É interessante. Mas... eu tenho impressão muito parecida com vocês. Eu fico com essa impressão que todas as histórias são curiosas, interessantes. Umas eu fico mais animado em ver, até porque tem humor, outras nem tanto. Mas sempre de uma qualidade muito boa. Eu não acho que é um filme menor, até porque você acabou de falar, toda a questão, Não acho também toda a questão menor. técnica, toda a preocupação com trilha, com fotografia, quer dizer, não dá pra falar que é um filme menor. Mas dentro dessa coisa da história pequena, não me parece, talvez a profundidade, talvez só o impacto que outros filmes deles já trouxeram com essa questão do americano médio, seja ele do Velho Oeste, seja ele atual. Não sei, eu acho que ficou aquele bom momento, mas daqui a algum tempo eu vou lembrar do filme como uma coisinha ou outra e não uma coisa marcante, como, sei lá, Gosto de Sangue, é uma coisa tão marcante, Entendi. sabe? Mas hoje é interessante como eles respeitam a unidade de um conto, porque são contos, né? Super. Então, E são contos bem estruturados, como histórias que são curtas e que têm um grande sentido e impacto. O sentido do conto é esse. A gente vai falar daqui a pouco de um filme que é inspirado num conto também. E que tem um desenvolvimento, né, os filmes devem durar o quê? 20 minutos, 20 e poucos minutos, e os curtas, né? E eu acho que eles têm um desenvolvimento muito crescente mesmo, assim. Eles fazem sentido, sabe? Eles têm um roteiro muito encadeado, eu acho. Concordo totalmente com o Thiago. Eu acho que depois, nos dois últimos episódios, eles perdem um pouquinho a mão no roteiro. Eles deixam um pouco maior o episódio e, enfim, pra mim eles são menos bem resolvidos, existe isso? Existe. Do que os primeiros. Mas falando dos outros filmes dos Coen recentes, eu não lembro de um filme que pra Não, mim tenha parecido eu tão não bem disse- resolvido. Não, eu não disse recente. Eu quis dizer... Eu teria que voltar Uma temática a... parecida. Mas assim, eu teria que nesse voltar mundo. a Onde os Fracos Não Têm Vez. Eu gosto do Leo e Day. Bravura Indômita é bom. Isso, Justamente os Tipo o faróis. Bravura Indômita é um bom exemplo. Eu acho que o Bravura Indômita vai ficar mais na minha lembrança do que Sim. esses por essa questão. Mas isso Mas que eu também. gosto do Isso filme não é bastante. uma maldição das antologias. Talvez, pode ser. talvez, E que é um certo preconceito que também sofrem os livros de contos. Talvez, Quando talvez. um romancista Isso, faz um livro de exatamente. contos. Você ocupa menos espaço contando a história, você vai ser menos profundo. É meio sintomático isso, Acho que é uma questão de formato. Esse formato é pouco visto no cinema. Os próprios irmãos Coen, eles falaram que quando pensaram no projeto, achavam que ninguém ia querer Se lançar. interessar, né? Quando falaram sobre Netflix pra eles falaram, a gente adora a Netflix porque a Netflix lançou nosso projeto que ninguém lançaria. Nenhum estúdio lançaria. E será que não lançaria? Eu não sei. Eu acho difícil, Chico. E até quando diretores indie fazem filmes assim, como um Jim Jarmusch, por exemplo, que fez aquele Noite sobre a Terra, sobre cafés e cigarros, que são Sim. filmes também de antologia. Mas são filmes bem pequenos. São né? filmes que não encontram direito O seu espaço. público. Esse tem tantos astros que fica um pouco mais vendável, talvez. Eu acho né? que tem uma dificuldade para os estúdios entenderem esses filmes, tem uma dificuldade para os espectadores também, eu acho que para crítica, para todo mundo. Talvez não um estúdio grande, mas uns estúdios menores, eu acho que eles iam encontrar. Eu não entendi direito o que aconteceu com a Annapurna. Eles não, Não, eles venderam pra Netflix. a Annapurna vendeu pra tá Netflix. envolvida ainda. Entendi, tá. Se deu bem. Vendeu a distribuição. Se deu bem. Olha, os Coen Porque depois a Annapurna, ela fizeram. produz, Depois ela faz o filme, entendeu? Ela não Entendi. distribui. Então ela vende a Depois do distribuição Bravura do Indômita, eles fizeram o Lewin Davis, que também é um Eu filme gosto resolvido. também, mas acho eu que já é prefiro outro- esse. Eu acho que já é outro mundo. Porque, totalmente, porque já é um personagem mais contemporâneo. Eu já acho Interessante, que é um os outro filmes mundo. mais recentes dos Coen, os que eu mais gosto são Onde os Fracos Não Têm Vez, faroeste moderno, digamos. Bravura Indômita, um faroeste mais, digamos, de Um remake, clássico. né? clássico, É. entre aspas, e agora uma coletânea faroestes. Então, pra mim, eles estão indo muito bem nesse Eu gosto gênero. mais do Windows do que desse. Eu gosto mais do Bravura assim, Indômita. Pra mim, são- eu adorei o Bravura Estão Indômita. todos muito bem posicionados ali. Vamos pra Metavaranda? Vamos. Chico Firman. Nota 7. Eu vou dar 7,5.
7,5, 7, eu vou dar 6,5. Com isso ficou fácil a conta, 70 do Metavaranda. Olha, tá muito bem. Quer dizer que ele amou. Olha, Michel. Porque quando ele começou, eu vou dar 5. Já vi tudo. Fica na Varanda, o filme dos irmãos Coen. Coisa boa, ficou bem. Belo filme. Pra chegar em 70 na Varanda é difícil. É difícil. Chegar em 70. Tô procurando aqui, dos últimos 10 episódios só teve um. Só teve o Orson Welles. Vamos ver o que vai vir com o Da Netflix também. Ficou na frente do Spike Lee. Olha só. Bom, Mas eu acho um belo filme, Eu queria rever alguns curtas dele. Eu vou fazer isso, vou rever. Tá autorizado. Tá autorizado? A Varanda deixa? Tá autorizado. Vai lá, bota sua senhazinha no Netflix e aí... Dá o play e segue o jogo. Dá o play. Muda de assunto. Vamos agora para a Coreia do Sul. Falar de Em Chamas, Chico Firman. Filme dirigido pelo Lee Chang-dong. Que é diretor de poesia, diretor de Sol Secret Sunshine. Secreto. É o Exatamente. 6º filme dele. E eu quero saber se a Varanda gosta do cinema de Lee Chang-dong, Thiago Faria. Eu só vi esses dois. Então, eu também. Mas com esses são 3, metade da carreira dele. Olha, ele é super respeitado na Coreia. E lá ele é tido como um mestre do cinema. Pra mim, não foi nunca. Eu gosto do Poesia. Eu acho que é um filme muito bem resolvido. O que me incomoda um pouco no Poesia, que eu tava lembrando do filme, eu tive que buscar no fundo da minha memória, lembrar que é um filme sobre uma velhinha de 60 anos que tá perdendo a memória, enfim. É um filme bonito, eu acho. Mas ele, às vezes, eu acho que pesa a mão buscando um cinema de prestígio. Um cinema para ganhar prêmio, um cinema mais respeitável. Ele é bem comum nos festivais. Eu acho que falta um pouco a leveza no cinema dele. O Poesia, eu acho ele bom, principalmente por causa da atriz, que eu acho muito boa. Mas eu acho um filme bem formulaico, bem de festival. E pra mim ele teve um impacto menor, porque um ano antes o Bong Joon-ho tinha feito o Mother, que é bem parecido, que eu acho que tem uma coisa muito parecida e que eu acho muito melhor. Então, pra mim, o impacto do Poesia foi estranho, assim. Mas eu acho um filme bom. Assim, o Sol Secreto, eu vi recentemente, o ano passado, eu acho. Eu gosto do filme. Ele é um grande melodrama, né? Não sei se você viu isso também. Eu vi. E eu acho legal o filme, assim, mas também não me pegou como poderia me pegar, assim. Eu gosto dos dois, do Poesia e do Sol Secreto. Eu acho que ele... isso me surpreendeu um pouco no Em Chamas. Ele tratava muito de histórias sensíveis. Esses dois filmes eu vejo muito sensíveis, muito... personagens com seus problemas particulares, sofrendo dentro de si. Mas esse também. Não, esse sim, mas esse tem uma coisa mais expansiva, os relacionamentos, tudo mais. Vamos falar bastante do filme. Eu achava que eram filmes mais minimalistas, digamos assim. Esse tem minimalismo, mas eu acho que é uma forma diferente. Eu acho que é uma forma mais livre. Eu não acho que esse seja expansivo. Eu acho que ele tem uma outra forma realmente. Eu acho até que ele parece mais com o Sol Secreto, se for comparar com esses dois, porque o Sol Secreto eu acho ele áspero, eu acho ele muito... Sabe? É muito dentro de casa, aquele sofá. E ele não quer dar nenhuma chance pro Sol Secreto. Ele quer um sofrimento desgraçado. Aquela mulher sofrendo no sofá, é mais ou menos isso. E nesse Cadê o pote de sorvete pra aquela mulher, Thiago Faria? Agora, o Em Chamas, a gente já começou a falar do filme? Não, vamos começar agora. Antes eu quero lembrar que o filme foi sensação em Cannes, mas não foi premiado. Foi premiado, sim. Ele ganhou o prêmio da Free Press, foi o filme da crítica. Eu sempre desprezo esse prêmio, não deveria, porque ele não é oficial do jurado. Não deveria, Michel, não deveria. Foi o filme queridinho da crítica. Então, a gente devia ter mais amor pela crítica. Eu não anoto na minha planilha de festivais esse prêmio, porque não é dos jurados, daquela turminha. Sabe o que é isso? Você é um oficialesco. Eu sou incompetente nesse assunto. Não, incompetente não. Você é competente, mas assim... Chico, você já tá preparado pra falar coreano? Obviamente, claro. Eu fiz essa pergunta dessa vez antes de eu só não sei se eu falarei com as pronúncias corretas, Tudo bem, porque não sabemos se temos ouvintes que falam coreano. Então... com certeza temos. Você acha que não é ouvido em Seul, nosso... Uma vez eu tirei eu fui no filme do Wes Anderson na Coreia, tirei uma foto e falei, o que tá escrito aqui? E tinha alguém na minha timeline do Facebook que traduziu e sabia. Falei, me pegaram. Olha, depois a gente tem que botar um Analytics lá no Cinema da Varanda, porque... Quer dizer, deve ter, né? Não sei como é que funciona, que eu nunca olhei, vocês que olham. Eu lembro que no meu blog eu ficava meio alucinado com esse negócio de ver de onde as pessoas entravam
Ou faz muito tempo que eu não vejo, na verdade. Mas era incrível, porque sempre tinha alguém que pegou o blog da África do Sul, sabe? Da Índia. Você sentia, tipo, como assim o povo entrou da Índia fazendo o quê? Temos ouvintes. Eu não sei se por engano ouvem 5 segundos e percebem que está falando uma língua estranha. Mas às vezes acontece. Mas tudo bem, vamos lá. Sinopse. A enigmática relação surgida do reencontro inesperado com a vizinha da infância. O caladão interiorano A In-yu mergulha na paixão pela jovem de espírito livre Yong Seo-jong, que viaja à África e pede a ele que cuide de seu gato, enquanto retorna Boyle, com um novo amigo misterioso Steven Yeun e seu peculiar hobby, Thiago Faria. Steve Yeun. Que hobby é esse? Um hobby branco? Não sei se eu vou poder falar. Talvez a Carla Pérez possa explicar qual é o hobby. Ô Chico Firman. Fala. Michel Simões. Achei muito boa essa sinopse, viu? Eu achei. Vocês estão me elogiando hoje. Fiquei com medo porque entregar demorou. algo, não, né? que demorou pra chegar nos nomes, cara. Os nomes sempre são uma coisa meio paniquete. Eu fiz de um jeito que se você falasse que não sabia os nomes, ia passar também. Entendi. Boa, foi esse cara, plano. ainda pensa dos amigos. Olha que pessoa sensacional. Fala aí, Michel. Você conhece esse ator? Michel, fizemos 10 anos de Facebook, cara. 10 anos de 15 Facebook anos juntos. de vida. Pois é, essa semana, gente. 10 anos que eu suporto essas pessoas. Não tem, mas nós estamos 10 anos juntos. Olha que maravilha. É verdade. Olha aí. Walking Dead? Como é que é? O personagem. Steve Eu nunca tinha visto na vida esse ator. Descobri que ele é famosíssimo. Ele é famosíssimo, ele é queridíssimo. Era um dos personagens mais favoritos do Walking Dead. Eu assisti o Walking Dead até o dia que ele morre. Que aí eu revoltei total. Porque foi um absurdo. Mas enfim, e então foi ridículo também. Morte banal podia ter aparecido no filme dos Coen, de tão banal. Mas enfim, ele fazia o Glenn, que era um dos personagens mais queridos do Walking Dead. Durou quase todas as temporadas, menos as últimas, que são péssimas. Quase todas, que são menos péssimas as porque últimas. morreu. O que isso significa? Como diriam os Coen, né? Série de TV tem isso. Perdão que vocês que estão comentando o Walking Dead agora, mas enfim, desculpa aí. Por que a gente veio falar sobre o Walking Dead? Porque o ator Steve é um um dos personagens. Sim, tá bom, entendi. O rapaz que vem da África junto. O menino, tá. O menino. E ele tá... Não, o menino não. Não, o rico. O rico. Boa, Ele tá em Hollywood há muito tempo, então ele voltou pra Coreia pra fazer esse filme. Eu vi uma entrevista com ele e ele falando que tinha medo de quando o Lee Shandong convidou, porque ele não filmava em coreano. Ele mora nos Estados Unidos faz tantos anos, claro que ele fala, não é esse o problema. Ele falou assim, como é que vai ser filmar em coreano? Não sei, mas ele disse que quando o Lee Shandong chama, você vai. Boa. Confirmando o que o Thiago falou. Murakami, escritor japonês, 69 anos, já publica desde 79, é um dos escritores mais populares do Japão, ele é um fenômeno da literatura. No Brasil também é um fenômeno, no Brasil, tem muito público. Tem mas lá as pessoas devoram devoram os lançamentos dele. Então ele já escreveu muita coisa. Esse conto vem do livro de contos mais famoso dele, que foi lançado em 93. Não, o livro é chamado O Elefante Desaparece. Ele foi lançado aqui no Brasil. Inclusive, quando eu soube que o filme seria lançado, eu fui atrás do livro de contos. Comecei a ler o livro, mas não quis ler o conto em que o filme se inspira, que chama Queimar Celeiros. O título original Burning é uma referência a um conto de William Faulkner, que tem o mesmo título. Então eu vi o filme e depois eu li o conto. Mas antes eu tinha lido todos os contos que vêm antes dele na coletânea. Livro. São 17 no total. Então, o que acontece é que o estilo do Murakami, ele tem marcas ali que se repetem de livro a livro, de conto a conto. Então, ele nem pode ser considerado realista, nem pode ser considerado realismo fantástico, porque ele transita de um lado a outro, às vezes ele tem simultaneamente. Uma coisa espiritual, né? Uma coisa meio que fantasmagórica na atmosfera. Na atmosfera, exatamente. Porque é como se ele visse o que tem de misterioso no cotidiano da vida de pessoas muito comuns mesmo. Então, quando você está lendo um conto dele, ou um romance, ele escreveu romances muito longos, aliás, mais de 1000 páginas e tudo. A sensação é que você está acompanhando vidas muito comuns de pessoas que você conheceria, mas que num determinado momento aquilo chega numa dimensão que te confunde, dá um nó na sua cabeça e você já não entende mais o que está acontecendo. Não chega a ser, em muitos casos, algo sobrenatural, ainda que isso exista em alguns contos, em alguns livros, mas nos melhores momentos, eu acho, do Murakami,
você fica com a sensação de que tem alguma coisa errada acontecendo ali. Mas você não sabe exatamente o que é. Isso é muito em chamas, né? E depois de ter visto o filme, eu li o conto, o Queimar Celeiros, e é exemplar. É um conto Murakami 100%, maravilhoso, gênio mesmo. O conto tem 13 páginas e o que tem de essencial no filme tá no conto. Então você sai do filme, volta pro conto, tá tudo ali. A atmosfera é a mesma. A atmosfera é a mesma. O que o filme faz é que o conto é como se ele fosse... Pensa você fazendo uma massa de macarrão e você faz aquela massa numa bolinha bem pequenininha, deixa ela na geladeira, embala e depois você tira da geladeira e abre aquela massa para fazer o macarrão. O conto é a bolinha na geladeira e o filme é a massa aberta já como macarrão. O diretor, ele pega aquele conto e cria um início, um final, desdobra e vai, mas a essência mesmo... A cozinha maravilhosa de Thiago. O coração do Masterchef. A cozinha sul-coreana. Sul-coreana. O conto é aquela origem, aquele núcleo do que é o filme. Nisso, o filme é uma adaptação, eu acho, exemplar mesmo. Eu vi gente falando que existiu há 8 anos já, na verdade. Teve uma outra adaptação do Murakami, acho que tem 7 filmes, eu tô vendo aqui, baseados em coisas dele, entre curtas e longas e tal. O último deles foi em 2010, que é um filme chamado Como na Canção dos Beatles, Norwegian Wood. Eu acho que ruim. Pois que é do Tran Hung, diretor do Cheiro da Papaya Verde, vietnamita. Diretor vietnamita. Inclusive, acho que só diretor estrangeiro que não é do Japão. Não japonês. Enfim. E a Márcia Schmidt, nossa amiga, ela tava falando assim, nossa, finalmente um filme que faz jus ao autor. Faz jus ao Murakami. Que é o Em Chamas, não é o Norwegian Wood. Não, Norwegian Wood ela não gostou também. E eu não li, nunca li nada do Murakami. Você tem que ler, Chico. Triste. Você tem que ler. Um livro pra eu mim vou indicar ler. esse livro de contos. Boa. Mas eu vou falar depois dele que eu vou recomendar. Mas para quem gosta dessa literatura mais misteriosa, mas que não seja simplesmente ficção científica, ele é o autor perfeito, porque ele te envolve, é muito intenso o jeito como ele escreve e a maneira como ele faz a gente se aproximar de personagens que são muito, muito simples, poderiam ser nossos amigos, poderiam ser pessoas da nossa família, e ele não localiza muito os contos e os livros na realidade japonesa de maneira muito específica, então por isso é fácil adaptar para a Coreia, para outros países, porque é muito universal mesmo a maneira como ele escreve. Geralmente os personagens estão dentro de casa, vivendo o dia a dia, saem na rua para buscar um gato que se perdeu e não encontram o gato e vivem situações bizarras, enfim. É muito por aí. É muito simples e ao mesmo tempo incrível e extraordinário. É isso, uma maneira de definir a literatura dele. No filme, o que eu acho interessante, que eu estava falando do conto ser o núcleo e o filme expandir tudo isso, é que o filme tem vários elementos de outros livros do Murakami, de outros contos. A história do gato, por exemplo, não tem nesse conto, mas tem em outros. Não no conto que abre esse livro, o personagem principal tem que buscar um gato que desapareceu. Então, entendi. O gato não está no conto dos celeiros, mas está no outro conto dele. Ele pega emprestado. Pega. Você nota que ele conhece, o roteirista, pelo menos, do filme, eu acho que é mais do roteirista que do diretor. Ele conhece, ele pesquisou, ele foi fundo no universo do Murakami mesmo. Tem uma cena do filme que tem um engarrafamento. Um personagem está perseguindo o outro e eles param num engarrafamento. No início de uma trilogia do Murakami que é muito popular, chamada 1984, mas em vez do 8 tem um Q, que é uma 19Q4, né? que ele é uma dimensão paralela ao ano de 1984. Um dos primeiros momentos do livro, uma das primeiras cenas, é o engarrafamento. Uma personagem abandona o carro, desce uma escadinha no viaduto e vai parar nessa realidade paralela. Enfim, legal. Então quem conhece a obra do Murakami nota várias piscadelas ali. Isso é muito saboroso para quem gosta do escritor. Eu tava conversando com a Márcia Schmidt mesmo, ela adorou o filme, e ela falou isso para mim, ela falou: Thiago, o cara entendeu o Murakami, você vê o filme e percebe coisas dos contos dele e tudo mais. Eu fiquei muito interessado em ler o Murakami, né? Porque eu achei o Em Chamas, ele tem uma coisa que você falou, inclusive, de misterioso, assim. O filme ele consegue traduzir isso, né? Ele consegue deixar a história daquele menino com uma história banal, uma história qualquer,
muito fascinante, assim, a maneira como ele apresenta as situações e como ele vai movendo os personagens na história, eu acho muito fascinante. Eu assisti de novo o filme ontem, porque eu tinha visto no meio das férias, tava vendo muito filme ali e tal, então eu queria ele ter mais fresco na memória. E ele cresceu muito na minha revisão, assim, fiquei devorando o filme, apesar de já saber tudo que ia acontecer. Então eu fiquei apaixonado pelas três interpretações do trio principal. Eu achei que eles retratam tanto aqueles personagens que, sei lá, mesmo presos a certos esquemas, eles são tão profundos, cada um em cada um do seu mundo ali. Engraçado que na primeira vez que eu vi o filme, eu achava a personagem da menina meio doidinha. E nossa, cara, ela tem umas filosofias ali na cabeça daquela menina, umas ideologias quando ela volta da África lá, quando ela vai pra África ainda, né? Da coisa da pequena fome, da grande fome. Eu disse, putz, tem tudo a ver com o filme, com as coisas que vão acontecer no filme, com as coisas que vão se envolver. Então eu fiquei muito fascinado realmente pelo filme de novo, assim, e mais ainda dessa vez. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tava vendo o ator principal, o An In-yu. Ele é um ídolo pop na Coreia. Ele tem 32 anos, 31 anos, sei lá. Mas ele assim, é super querido pela juventude lá. Ele fez muita coisa de TV, eu acho que fez mais de 9 séries e tal. E já tem uma carreira de uns 18 anos no cinema. Então ele é muito conhecido lá, ganhou vários prêmios também. Então tem essa coisa, ele é popular e ele também é premiado. E eu acho a interpretação dele incrível. Eu gosto muito da maneira como o personagem se apresenta, que é um personagem, tipo assim, que ele constrói a vida dele completamente solitário, né? Assim, ele é cheio de pequenas tragédias na vida dele, e ele vai se reconstruindo, ele se sei lá, fica inteiro ali do jeito que ele pode. E de repente ele ganha uma chance de viver uma história ali, quando aparece a menina do passado ali, e de repente aquilo ali é tirado dele e as coisas ficam um pouco difíceis de ser aceitas, assim. Eu fiquei achei muito incrível a maneira como é construído o personagem. E acho que o ator tá incrível do jeito de incorporar essa persona. Eu acho que tudo além do que o Chico falou e o Thiago falou da atmosfera, me agrada muito essa coisa meio indecifrável que o filme vai mantendo, porque é como se o filme cada vez levantasse mais perguntas e desse menos respostas. E quando você acha que você está encontrando uma resposta, ele está levantando umas 3, 4 perguntas e você está ali, eu queria responder aquilo, mas desiste daquela resposta porque não é importante. O importante é você seguir esse rio aí que está por caminhos meio suntuosos, você não está decifrando nada e está tentando compreender um pouco da alma de cada um daqueles 3 personagens. Acho que esse que é pelo menos é uma das coisas que me toca, assim. Mas você sabe que isso, forte. Michel, você sabe que isso pode ser meio enervante para alguns espectadores. Na sessão em que eu vi o filme, eu deixei para ver no cinema. Eu queria ver muito esse filme no cinema. As pessoas reagiram muito mal no final. Riram, fizeram piadinha, como se porque o filme não entrega aquilo que elas estão querendo encontrar. Ele tem uma estrutura de um thriller, mas é um thriller que não dá resposta para as pessoas, né, no final. Não, ele não é explícito, as coisas não são explícitas. É meio nebuloso. Se você não ficar prestando atenção, se você não entra na atmosfera do filme, você pode inclusive nem entender o que aconteceu. Exato. E engraçado, a reação que eu tive com o filme foi que eu fiquei super envolvido durante o filme. Mas na segunda parte eu achei tudo muito nebuloso e eu queria, na minha cabeça, que aquilo se completasse de alguma maneira. E eu terminei o filme meio sem conseguir pegá-lo, assim, alcançar o que estava sendo dito pra mim. Aí eu fui pro conto e o conto me esclareceu um pouquinho mais do que se tratava, porque é interessante ler o conto depois de ter visto o filme, porque o conto ele é todo centrado numa cena que é super forte do filme, que os 3 personagens estão numa varanda, não no cinema na varanda, mas na varanda da casa. O conto é isso, o principal do conto é essa cena. Só que essa cena no filme, ela aparece depois de quase 1 hora de filme. Então, você pode até achar que aquilo não é tão importante pro que tá acontecendo, mas aquilo é essencial pro filme. Inclusive no discurso, né? No que é falado. No que é falado pelo personagem, como um personagem se revela, o personagem do cara rico se revela pro protagonista meio sem querer, mas como aquilo vai definindo tudo o que acontece de lá pro
pro final. Eu também acho. Depois eu fiquei achando que não. Mas aí depois eu li o conto e aí eu vi o filme de novo. Você viu também 2 vezes? Vi de novo. Mas eu vi logo depois. Essa história de ver o filme, ficar faltando algo, aí você quer ver de novo? Sim, mas eu li o conto entre a primeira sessão e a segunda. Então, quando eu vi de novo, eu consegui ver que o filme estava indicando, dando várias dicas que nem tem no conto. Na verdade, ele esclarece o conto. Ele deixa o conto mais palpável, mais explicadinho, exato. Mais explicadinho e não tem nada explicadinho. Mas depois que você lê o conto, você percebe que tá muito explicadinho. O conto é muito mais aberto. Eu também acho, porque da primeira vez que eu vi, eu por exemplo, não peguei aquele diálogo que eles têm sobre metáfora, né, na cozinha lá, que é bem lá, sei lá, meia hora de filme, sei lá. E aí depois eu falei, putz, já vem uma coisa, e depois vem a cena da varanda, né? Que agora que lembrei que tem a varanda em si, já é minha cena favorita do ano. Quero saber de nada. Aquela cena é muito boa, né? Que tem aquela cena que tem aquela coisa, a parte do pôr do sol, que é maravilhoso, dançando, maravilhoso. Virando pra Coreia do Norte, que é esse país que a gente tem sempre uma impressão diferente. Aquela cena me lembrou uma cena do Mother, que tem a velhinha dançando também, sabe? Não tem nada a ver uma cena com a outra, mas a trilha fica super jazzística e no conto tem, porque eles estão ouvindo o Miles Davis, mas no conto não é uma varanda, mas ele capta a atmosfera. Eu fiquei até na dúvida porque aquele jazz ele entra depois que o personagem do Rico sai ali e ele vai até o carro. Eu acho que eu entendi que ele ligou o rádio e tocou no carro, jazz, né? Ligou no carro. Então não é a trilha do filme, mas no conto é uma vitrola, eles estão dentro de uma casa, enfim, não tem todo esse cenário. Porque a ideia de levar pra Coreia a trama, acho que tem muito essa de aproveitar esse cenário rural, que no conto original não tem, ele não sugere isso, é muito mais urbano até. E o filme aproveita isso muito bem, porque é lindo, né? Ele pega o entardecer nesse momento da trama, é deslumbrante a fotografia do filme. Eu acho que vale muito a pena ver no cinema. É incrível. E depois, quando um dos personagens entra numa obsessão ali para tentar resolver um mistério. Aí o filme explora muito aquela área rural de um jeito que só acrescenta a atmosfera que está sendo criada, né? E eu acho, cara, eu fiquei realmente muito fascinado desse filme. Tinha cenas que eu ficava muito emocionado assim, assistindo. As cenas dele correndo, e nessas cenas rurais, né, dele correndo e buscando os lugares lá onde ele acha que vai arrumar pistas e tal, coisa. Ao mesmo tempo é um negócio tão... eu não sei nem colocar em palavras. Inclusive eu vim porque como é que eu vou falar desse filme? Eu não consigo falar desse filme. Eu ficava tão deixa eu tentar formular. Inebriado, não, sei assim, lá. porque assim, é uma coisa assim, ele acha que vai encontrar alguma coisa do nada, no nada, entendeu? Assim, eu acho que isso é muito genial no livro e no filme. Né? Tá. No filme também, porque o filme leva muito bem isso. E ele consegue transpor de um jeito que era o que o conto queria. Porque sem querer dar spoiler, porque acho que o legal do filme é cada um embarcar na viagem que for, descobrir o que quiser ou não, porque é esse o sentido do conto. E do filme cinema, também. Né? Porque a ideia do conto principal é como a gente às vezes não vê o que está na nossa cara. É muito isso, resumindo. E tem uma frase no filme e no conto que é essa frase, assim. Talvez você não tenha descoberto o mistério porque ele está muito perto de você e você não conseguiu descobrir. Então, quando você descobre, essa foi a sensação que eu tive. Quando eu consegui cercar o mistério na minha cabeça e chegar a uma resposta que para mim é satisfatória, foi como se tivesse acendido uma luz na minha cabeça, eu tivesse me sentido muito burro antes. Mas é exatamente essa sensação que tanto o conto quanto o filme querem passar, que é você às vezes não percebe uma dimensão dos fatos que pode ser muito óbvia se você parar para raciocinar um pouquinho, para pensar de uma maneira diferente da maneira que você estava pensando. Então, é esse o sentido do conto. O que eu acho é que o filme ele vai... Minions. O que eu acho é que o filme ele vai por outros 1000 caminhos e abre outros... Ele desdobra o conto de maneiras muito diferentes. Algumas maneiras mais alinhadas com a literatura do Murakami, outras mais alinhadas ao cinema do Lee Chang-dong. Por exemplo, eu li várias entrevistas, vi o que ele fala sobre o filme.
O objetivo dele foi fazer um filme sobre a juventude coreana. Isso nunca é um objetivo pro Murakami. Ele nunca quer fazer um filme sobre a juventude japonesa. Não, sobre a juventude coreana esse filme. Então, o Lee Chang-dong, ele tem um propósito social no filme que não tem no Murakami. Tudo bem, cada um com seu cinema, cada um com sua visão de mundo. Casa muito bem, casa, né? Porque casa. Quando ele traz essa parte pra parte rural, e se você imagina a Coreia do Sul, um país tão tecnológico, faz sentido você começar a ver desemprego na juventude, porque começa a não ter postos de trabalho para e subemprego, né? Exatamente. E tudo muito, sei lá, muito perto do chão, sabe? Não tinha nada gigantesco aí ali. Ele traz isso e faz um contraponto com um personagem rico e tão seguro de si, né? Praticamente desprezando qualquer necessidade de trabalhar e construir uma carreira. Quer dizer, são tão antagônicos ali. Parece que eu não li o conto, mas parece que ele aproveitou esses personagens e falou: eu tenho aqui uma oportunidade de, além de contar a história do livro, do conto, trazer também essa questão social de alguma forma. Então eu acho que ele consegue, sem inventar muito, trazer algo importante. E outra coisa que eu queria voltar na cena da varanda, que eu acho também a cena linda, mas eu acho ela a cena tão crucial, porque pra mim é uma cena de afirmação. Ela afirma pra quem não estava entendendo quem é exatamente cada um daqueles 3 personagens. Então a garota com o espírito livre, o menino pobre mais meio moralista, meio antiquado, e o menino rico mais snob, mas também totalmente dono de si. Quer dizer, de maneiras tão simples, ele afirma, eu até agora estou desenvolvendo esses personagens, e aqui, pra mim, eles estão desse jeito. E a partir a seguir vai ter o desenrolar com os personagens que você agora compreendeu o básico de cada um deles. Então eu acho uma cena tão... Além de ser tão linda visualmente, ela meio que resume a primeira metade e abre pra segunda metade, onde fica cada vez mais quase indecifrável. O Thiago acabou de falar que ele criou uma explicação sobre o que acontece. Eu consegui. Pra mim tá tudo explicado na minha cabeça. Eu não sei se eu consegui achar uma explicação, e pra mim tá tudo bem sem Sabe quando você vê Cidade dos Sonhos e depois você acha que entendeu? Eu acho que entendi. Então. Eu acho que entendi Cidade dos Sonhos, depois eu desentendi quando eu vi pela terceira vez e entendi de novo na quarta, na quinta já não tem terceira, mas que eu acordei. Eu acho lindo alguém que tenha uma definição sobre eu entendi. Eu não tenho ainda uma definição. Eu entendi, depois eu te conto. Você sabe, foi engraçado, porque assim, eu assisti esse filme nas férias, aí depois eu conversando com um amigo, ele falou assim, isso. Eu falei assim, puta, isso? Peraí. Aí tal, eu disse assim, puta, vou falar sobre esse filme, e se eu não percebi isso aí, deixa eu ver de novo. E aí acho que foi um pouco parecido com o que você procurou lendo o conto e voltando pro filme. Eu acho que é legal, muito legal ver esse filme pela segunda vez, até porque eu acho que essa cena da coisa, esse impacto que você falou da cena da varanda, eu acho que as coisas ficam muito mais fortes, tudo, não só essa cena, mas várias coisas do filme, porque como você falou, o filme vai se revelando aos poucos, ele vai dando pistas, e não do mistério, do que aconteceu, mas do que são aquelas pessoas, do que é aquela história. Me revelou muito ver o filme de novo e acompanhar os personagens. Foi um filme que eu achei, fiquei completamente fascinado pelo filme depois de rever e de entrar no filme totalmente, assim. Que da primeira vez eu entrei, mas assim, talvez pela porta dos fundos, não sei. É legal ver de novo quando você gosta de um filme, então, né? E porque parece que você não... É mais ou menos como ouvir um disco pela segunda vez, depois que você gostou da primeira vez ele te intrigou e tudo, e da segunda você vê e já consegue cercar melhor tudo que ele está te apresentando, domina mais o que você está ouvindo, e aí você se familiariza com ele. Acho que isso acontece acho que isso acontece com filmes também, filmes que a gente gosta de ver. Pela segunda vez você já sabe para onde ele vai chegar, e aí você pode explorar. Vai só curtir, né? E pode explorar detalhes deles, certos momentos. E nesse eu vi que ele dá várias dicas da cena da varanda pra frente. Ele dá vários sinais ali, que alguns até meio óbvios, que explicam mais ou menos o que alguém, talvez o mistério que alguém queira resolver. Eu acho que realmente ele não quer resolver mistério nenhum. Eu vi uma entrevista com ele que uma pessoa pergunta, mas o que aconteceu no final foi isso? Ele falou, olha, a ideia do filme é que cada um responda por sua conta. Se você achou isso, então é isso. Pra você. Sabe? Eu não vou dizer se melhor foi resposta isso. Possível. Mas é isso. Eu
acho muito ruim fazer ressalvas para um filme que tem tanta coisa boa. Eu realmente me envolvi muito com ele. No final ele me deu um nó na minha cabeça e eu acho que esse era o objetivo dele. Eu acho que ele foi muito acertado nisso, porque é um filme pra dar nó na cabeça mesmo. O conto também. E o conto é ainda mais cruel, porque você termina o conto achando que entendeu tudo. Você fala, nossa, é um conto aberto e lindo sobre a vida. E depois você percebe que não, que tem uma coisa muito cruel acontecendo ali naquele conto. Eu acho o conto genial. Eu me impressionei. Eu já gostava muito do escritor e esse conto eu achei incrível. O que eu acho que pra mim não ficou tão bem resolvido, essa parte social do filme, eu acho que o que o filme tem de profundo nessa exploração da percepção, da identidade, das relações entre as pessoas, ele não tem tão profundo na parte social. Eu achei muito jogado. Pra mim ele não chegou a lugar nenhum. Foi só a juventude tá confusa, perdida. Tá. Beleza. Não chegou em nenhum lugar. Preso a isso que você leu, não. Tô perguntando porque, assim, pra mim, essa parte social nem apareceu. É porque direito. aparece quando ele exibe, sei lá, o Trump na televisão, coloca os personagens perto da Coreia do Norte, coloca uma cena dele procurando emprego, e aí ele fica entediado no meio e vai embora. Tem uma cena que a Kombi velha, a relação dele com a família. O pai preso, quer dizer... Tem uma cena que uma amiga do cara rico fala que quer ficar com um chinês, quer conhecer um chinês, os chineses respeitam as mulheres, e não sei o que lá, e tal. Enfim, tem algumas... Mas assim, pra mim isso pra meio mim isso que... ficou... Mas pra mim é periférico isso no filme. Sem dúvida é periférico, mas como se repete, eu acho que ele fica um periférico, mas se torna um subtema ali. Mas eu só não sei se explorou. Pra mim só não explorou. Pra ele mim foi... funcionou também. Não funcionou assim, como coisa periférica. Eu não conseguia... O coisa de procurar emprego, eu acho que faz mais parte da construção do personagem em si. Ou de ter um gatilho pra alguma situação que ele vai criando. Sabe? Pra mim, assim, uma das grandes coisas do filme é construir um personagem, entender que aquele personagem foi um personagem que se construiu de cacos. Né? E eu acho que ele se constrói sozinho e ele se põe uma barreira em relação ao mundo, assim. Enquanto ele se desenvolve ao longo do filme, né? Ele vai se tornando uma outra pessoa. Eu acho que ele começa a se transformar à medida que ele permite que alguém entre na vida dele. Porque ele tem uma vida totalmente solitária, totalmente triste, totalmente ensimesmada, né? Mas eu acho que é quando ele permite que alguém entre na vida dele, e é de um meio torto, porque não é um meio totalmente romântico, né? A gente tem aquelas cenas dele praticando sexo solitário. Acho que é a garota e o amigo rico dela. Acho que são elementos que desestabilizam o personagem principal. E o que acontece no filme é isso. Tudo bem, eu acho isso perfeito no filme. Pra mim tá ok, tá ótimo. Eu só não consigo comprar essas outras intenções do Lee Chang-dong, que eu acho que tem muito a ver com a intenção do diretor, que aí volta pra mim a minha birra com ele, que é a intenção de fazer filmes de prestígio, filmes importantes, que vão ser importantes em festivais. E aí quando você dá esse subtexto social, você garante uma importância pro filme que talvez nem precisasse ter, pra quê? E isso só confirma pra mim quando eu vejo ele repetindo em todas as entrevistas que era isso o filme dele, sabe? Pra mim parece mais uma maneira de vender o projeto do que melhor, de né? fazer o que ele tem de mais interessante. Eu não vi isso como algo interessante. Eu gosto do que você falou antes, que cada um interpreta do jeito que quer. E eu acho que, sério, eu acho que isso é da natureza da obra de ficção. Sim. Tipo assim, você se prende a coisas que mexem mais com você, que se tocam mais com você, que se tocam é ótimo, né? Que tocam mais você, e você faz interpretações que muitas vezes nem são a interpretação do criador mesmo, do autor, né? A gente já viu várias coisas, tipo assim, o cara falou assim, mas você, nesse filme, você fez isso. Aí falou, não, eu fiz isso, não era isso. Mas não. tudo bem você achar que eu fiz isso. Eu acho isso sensacional, realmente, porque assim, tem uma maneira de, sei lá, destravar coisas na sua cabeça, de você se envolver de determinadas formas. Então, isso que é algo que me incomodou, com certeza não incomoda outras pessoas, e pra outras é o que o filme tem de mais legal. Tipo, olha o que o filme ele criou toda essa teia de mistério pra falar sobre a juventude coreana. E viva o cinema. E viva o cinema. Faz tudo isso. A segunda ressalva que eu tenho é o final do filme. Porque aí eu acho que ele torna didático, que não precisava ter virado algo didático. E nesse ponto acho que o conto é muito melhor. Ele deixa o mistério muito mais solto e nos engana muito mais do que o filme faz no final. Porque
eu não senti essa necessidade de amarrar as coisas. E o filme, claro, no final ele dá um nó na nossa cabeça. O mistério, um burning. No final ele deixa a gente ali pensando o que aconteceu naquele mistério todo, mas eu não comprei o desfecho do filme. Eu achei fraco, achei banal. Sabe que da primeira vez que eu vi, que eu não fiquei tão interessado na história do mistério em si, eu fiquei mais interessado na construção do personagem e em como o personagem não consegue lidar com a perda. E ele vai... E isso é uma coisa que toma a vida dele, toma a coisa dele, sabe, de perder, de simplesmente perder. Perda, né? E pra mim, aquele final na minha primeira visita ao filme, leitura do filme, foi muito mais dele, quase uma vingança dele por ter perdido, sabe, o que tinha. Muito mais do que resolver um mistério, estou punindo alguém, sabe? Não sei, eu fiquei muito mais preso nessa outra coisa. E quando eu vi agora que pra mim a história do mistério ficou um pouco mais bem resolvida, eu vi que tem duas coisas, não é uma leitura só pra mim. Então, pra mim fez muito sentido o final. Fez sentido. Na primeira coisa eu achei até puta. Não gostei muito, porque eu achei o final meio inharritu, sabe? Tipo assim, é porque assim, sem querer entregar nada, mas cuidado, é muito mais interessante quando aquele personagem continua achando que sabe algo que ele não sabe. Desculpa, não vai dar pra entender. Você foi bem. Pra quem no final do filme, pra quem seguiu essa linha mental que eu segui do mistério, parece que o personagem descobriu o mistério, ele resolveu. E não é interessante pro filme, porque eu acho que ele resolveu no filme, como ele resolve o desfecho. Pra mim dá a impressão de que o personagem principal entendeu, descobriu o que aconteceu realmente e tomou uma atitude em relação àquilo. Mas pra mim é muito mais interessante, muito mais profundo e dialoga muito com a experiência do público se ele não tivesse descoberto. Se tivesse continuado na ignorância e vivendo a vida dele. Nebuloso, mas no filme a impressão que eu tenho é que ele descobriu e tomou uma atitude em relação a isso. Acho que o filme simplifica algumas coisas que não precisavam ser simplificadas. Mas talvez ele esteja trazendo uma outra discussão ali. Eu acho também. Mas sobre o quê? Eu preciso entregar o final... Na última cena do filme. Então, pra mim se for essa outra discussão que eu tô pensando, eu acho também meio simples. Então, pra mim é isso que eu tô falando. Pra mim, aconteceu uma coisa muito resolver o que tava incomodando ele pessoalmente, assim, muito mais do que um voo de resolver o mistério e tem que acontecer isso. Entendi. É que é outra interpretação. E tem aquela cena que eu, na primeira vez eu também achei, putz, pra que precisa a coisa das roupas no final, sabe? Por que precisa isso? Eu acho muito gráfico, muito não sei o que lá, por quê? Eu acho que também tem uma maneira de recomeçar ali, sabe? De se livrar de tudo, tem um simbolismo. De deixar pra trás tudo. Tem um simbolismo. Pode ser um simbolismo até, uma coisa assim. Até brega, talvez, não sei. Mas pra mim fez todo sentido. Veja a terceira vez. Vamos ver a terceira vez. Vamos pro Metavaranda? Vamos, tá tarde. Qual a sua nota, Chico Firman? Eu vou dar nota 9. E aí, Thiago Faria? Sei lá, acho que vocês me convenceram um 8. Mas no meu coração, eles... um 7,5, vai, 7,5. Eu também vou dar 7,5 com isso. Em Chamas ficou com 80 no Metavaranda. Nossa, e é uma das maiores notas do ano. Você deu 7,5. 7,5. Por que 7,5? Porque a gente acabou de conversar sobre tudo isso, o quão maravilhoso eu achei. Não, 7,5 é positivo. Altamente positivo. Tá bom. Não, a gente já fez um episódio sobre as notas 10 do Michel, não, tudo bem, tá bom. Não foi isso? Fez é que eu terminei com um nó na minha cabeça, tentando entender qual é o problema. É indecifrável. Não, entender as notas do Michel é indecifrável. Isso, exatamente. Não tem explicação. É um conto do não tem explicação. Autor aí. Vamos partir agora para uma rápida conversa sobre o grande circo místico. Vamos entrar nas recomendações, é isso, né? Recomendações, vamos lá, abrindo as recomendações. E vocês vão recomendar o grande circo místico? Vamos não recomendar, porque a gente sabe que recomendações aqui não tem nada a ver com recomendar. A gente recomenda e não recomenda também. Recomendações e considerações finais. O Grande Circo Místico foi a escolha do Brasil. Na pauta, digamos assim. A escolha do Brasil pro Oscar desse ano é um filme do Cacá Diegues, baseado num poema de um alagoano. Você sabia que é um alagoano? Jorge de Lima. É um poema que eu conheço desde a adolescência.
Tem uns personagens que são bem, sei lá, claros, que eu lembro muito na minha adolescência. A Lily Brown é uma personagem, lembra da Lily Brown no filme? Não lembra mais, né? Já esqueceu. Então, o nome, personagens, já não lembro mais. Ela é a mãe da Mariana Ximenes. Okay. É a cantora. E aí, resumindo, é um filme contando 100 anos de um circo que passa de família em família. Exatamente. Seria uma sinopse bem rápida, ligeira e rasteira. É interessante porque 5 gerações, se eu não me engano. Eu acho que são 5 gerações, 4 ou 5, né? Aí. É interessante porque o poema original do Jorge Lima, ele tem 47 versos, na verdade. Então é um poema muito curto, as coisas são muito... em uma frase você está resumindo uma pessoa, uma coisa ali. Então ele pula muito de assunto rápido. Em 83, existia uma peça de teatro que foi lançada e que o Chico Buarque e o Edu Lobo fizeram a trilha sonora, que é inclusive um dos discos mais badalados, mais queridos dos dois. Nossa, tocou muito na minha infância, viu? Circo Místico, lá em casa tocava direto. Que tem músicas super famosas do Chico Buarque, né, e do Lobo, claro, que é tipo Beatriz, tipo A Bailarina, que eu nunca lembro qual é o nome exato da música da Bailarina, que são músicas que tocam no filme. O filme tem essa trilha sonora. E que ajuda. E essa peça, na verdade, esse espetáculo teatral é o que dá mais a trama do filme em si, porque o filme é um filme de quase 2 horas, baseado originalmente num conto que tem. Num poema que tem 47 versos. Então, ele tinha que desenvolver as coisas ali. Eu estava lendo uma crítica do Sérgio Alpendre na Folha de São Paulo, e eu concordo muito com ele quando ele fala que o que acontece é que para poder dar conta das 5 gerações, talvez o formato ideal mais fosse uma minissérie, em que cada capítulo fosse contasse a história de uma família ali, meia hora que fosse e tal. Porque uma coisa que eu acho ruim no filme é que as coisas acontecem muito rápido. Tem muita coisa para acontecer e as coisas acontecem muito rápido. São pequenos recortes na vida de cada um. E como ele quer contar, o filme tem que dar mais conta do que um poema das coisas, né? Então, as coisas não são bem desenvolvidas ali. Eu acho que isso é um problema para as coisas. Um dos problemas para as coisas. Me fala o que você achou. Eu acho que o filme tem muito eco daquele cinema antigo que a gente até criticou já aqui no filme de Selton Mello, no Filmes da Minha Vida, né? Aquela coisa da nostalgia pela nostalgia, assim, o filme todo nostálgico, mas que não vai me dizendo muita coisa. Então, desde a primeira geração e vai piorando com o decorrer da história. A primeira história começa não muito animadora e vai descendo ladeira abaixo. Não chega a ser um filme ruim, mas é um filme fraco, por essa coisa, esse jeito de contar a história antigo, essa nostalgia barata. Ele tem uma coisa engessada, com pouco a dizer, quer dizer, sem grande invencionismo, sem nada de muito interessante, os personagens não são tão cativantes, quer dizer, sem muita ousadia. É muito convencional. Super convencional. É muito convencional. Convencional, mas assim, é um filme que é rico na parte de direção de arte, fotografia. Tudo muito bem preocupado. É plasticamente muito bonito. Nada da narrativa é tão convencional, tão... Eu gosto muito de uma sequência de sexo que tem no início, né, que ainda é a Bruna Linsmeyer, que eu acho, ela tá lindíssima no filme. Acho que ela é a melhor coisa do filme. Eu também acho. E ela é... O Jesuíta é uma das piores coisas do filme. Acho meio bobo. Porque ele é um personagem que devia ser o narrador e ele... Mas tem uma coisa interessante, né? Porque o personagem que ele atravessa todas as 5 gerações ele é narrador, e ele né? não envelhece. Ele não envelhece, ele tá sempre lá. Ele tá sempre lá. É como se ele fosse o circo, ou o tempo, sei lá. Ou quem tá contando a história pra gente. Ou uma pessoa de fora que tá de dentro também. Até a ideia boa desse narrador que faz parte da história, mas nem tanto. Que a gente já viu em várias outras histórias de ficção. Mas eu acho também que ele não funciona muito bem. Não sei se é por causa do Jesuíta, não. Acho que o personagem talvez não seja tão bem desenhado. Mas, enfim, eu acho um filme que tem muitas cenas bonitas graficamente, assim. Só que ele tem uma ideia final que é a ideia, inclusive, do conto e da peça e tal, poema. Mas que ele precisa tanto de efeito especial que não funciona. Que fica muito feio, fica muito estranho, muito... Aí eu me desconectei completamente ali. Eu tava tentando achar coisas interessantes. Eu fui muito desanimado por filme. Não que eu me animei em nenhum momento, mas assim, eu não achei tão ruim quanto as pessoas
pintaram assim, mas também não achei um filme nada bom. A única coisa interessante do filme, que é meio óbvio, é essa coisa de mostrar o circo como era um glamour e foi ao longo do tempo perdendo completamente o glamour até ser o fracasso que hoje em dia, né? Quer dizer, tem poucos circos, eles mal se pagam, quer dizer, a questão financeira, assim, né? Que vai mostrando o quanto o circo era uma coisa importante e depois foi até capengar. Mas isso aí não precisava do filme pra mostrar, né? Todo mundo acho que meio que sabe. Eu acho que o filme seria uma metáfora pro Brasil, alguma coisa assim? É que eu não vi o filme. Pra carreira do Cacá Diegues. Foi interessante. O Cacá Diegues não fazia filmes há 12 anos, há muito tempo. O último filme dele eu nem vi. É melhor o não Maior ver. Amor do Mundo. É melhor não ver. De 2006. Vai por mim, melhor não ver. Tudo bem. Eu vou em você. Eu fui na sessão que tava ele, o Zé Wilker. Melhor Sério? não ver. Então, entendi. Mas foi engraçado você falar isso, porque eu li um texto reclamando que o filme não se conectava com a história do Brasil atual. Eu falei assim, eu acho que o filme não tem nada, não quer fazer isso. Mas ele quer uma coisa muito clássica, narrar a história de uma família. E que tá relacionada desde o começo ao circo. Mas talvez faça sentido essa cobrança, porque o Cacá Diegues sempre foi um diretor engajado com o Brasil, Sim, né? Com a história do Brasil. Não sei. Até filmar Poesia na Favela, até como em, Orfeu, ou até em filmes mais cômicos, fantasiosos. Deus é Brasileiro, por exemplo. Sim, também. Que eu nem acho mas tão enfim, ruim. Acho interessante. Eu não vi ainda, mas fiquei curioso agora que o Chico falou que não é tão ruim, verei. E Fica a recomendação, né? Vocês lembram que eu falei que esse filme talvez fosse indicado ao Oscar na época que a gente tava falando, falou, né? você é um visionário. Você é mãe de nada. Eu achei que tava meio cartas marcadas, na verdade. E aí eu vi uma frase que eu acho interessante, que a produtora Lucy Barreto, que era presidente da comissão que escolheu, falou logo depois da escolha: o mundo precisa de um pouco de poesia e magia. O filme do Cacá Diegues vai fazer isso, vai fazer muito bem isso. Eu acho que além de tudo, quando eu vendo o filme, eu entendo, tipo assim, ele parece um cinema mais clássico, ele parece um cinema mais importante, mais pomposo. Eu acho que ele parece um filme mais importante do que Benzinho, do que Ferrugem, do que há 20 anos atrás filmes. Nós poderíamos estar discutindo esse filme pro Oscar, não agora. E a Academia Brasileira, eu acho que ela é muito presa ainda está nos anos a uma 90, coisa... né? Não, ela está nos anos 70. Talvez. Na 70 não, que era mais revolucionário, 80, que é o mais que eu por aí. Não, acho que, no geral, a gente voltou aos anos 70 agora, isso né? em vários aspectos, né? Muitos não só na política. Seria interessante voltar, né? O Cacá Diegues de Bye Bye Brasil, acho que seria maravilhoso voltar. Pois é. Cris, eu sei que além do circo Cris nós temos nós temos outra magia. Mais estreias mágicas, né? Maravilhosas. Conta pra gente. E aí? Animais Fantásticos e Onde Habitam... Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, né? E é o segundo filme dessa nova série, que é a Harry Potter Story, vamos dizer assim, né? Que, na linha do tempo ela acontece antes do Harry Potter ir pra Hogwarts. Nascer, né? Inclusive, nasceram em várias coisas, inclusive. Mas acho que, assim, tem ingredientes que são interessantes pros fãs. O filme é escrito pela J.K. Rowling, então, nesse sentido, ele conversa muito bem com o universo do Harry Potter. Ele traz muito ingredientes saborosos pros fãs, mas é aquele filho do meio, aquele filme de metade, que vem e não vai pra lugar nenhum, porque as coisas só vão acontecer depois. Perfeita, total. Eu acho que esses são os dois problemas. Primeiro, ele parte de um livro que tem, tipo... é menor que o Hobbit. Tem 10 páginas e é tipo uma coletânea de animais que o cara encontrou nas pesquisas. Um dicionáriozinho de animais, e aí o filme né, a trama. A trama é sobre o Newt, que é o Scamander, que é o autor do livro. Exatamente. Acho que o grande brilho dessa. Tem parte do zero. Exatamente. Acho que o grande personagem aí que surge nesse filme é a figura do Dumbledore, que é o diretor de Hogwarts. Interpretado pelo Jude Law. Exatamente. E aí você tem, enfim, tem pequenas referências à trama mãe de Harry Potter. Eles trabalham com um pouco mais de cenas em Hogwarts, então é um pouco mais saboroso pro fã de Harry Potter. Mas é isso, é uma trama que vai acabar no fundo. O grande problema é esse negócio de ser filme do meio, realmente. Porque o primeiro filme, eu gostei do primeiro filme. Porque ele representa o universo, ele representa personagens, ele desenvolve os personagens. Eu acho que ele faz isso muito bem.
dentro das possibilidades de uma coisa de conto mesmo. Esse filme não, ele é um caça-níqueis desgraçado. Que, tipo assim, ele não vai realmente de lugar nenhum pra lugar Ele tem nenhum. muitas cenas espetaculosas, cenas com grandes efeitos especiais, assim, e tal. Tem cenas bonitas. A cena que abre é uma cena de perseguição bacana. Tem uma cena na biblioteca que eu também acho bem bonita. Eu dormi um pouco no filme e eu lembro que eu sonhei. Eu até botei isso no Facebook. O sonho foi bom. O sonho foi bom porque eu sonhei, foi muito engraçado. Eu sonhei e no sonho um animal fantástico apareceu no meu colo. E eu acordei com um susto tremendo assim e tal. Não sei nem se eu vi com a Cris, eu não sei se a Cris percebeu, mas eu acordei assim, deu um pulo assim. E, enfim, foi muito emocionante essa parte do filme pra mim. Do sonho. Do filme do sonho. Olha o poder da J.K. Rowling, ela invade seu... Isso durante, tipo assim, um minuto de filme. Não, muito menos. Comecei, tá. Foi rápido. Não, 1 minuto de sonho. Mas é isso, então é um filme que eu fiquei... Mano... Mas tchau. é envolvente? Não, eu não acho. Cris? Então, eu não acho. Ele é todo elétrico, assim, ele vai, você não sei. Mais ordinário. Ele tem cenas muito boas, mas... Se aposentar, não, Johnny Depp... 5 anos de descanso pra gente, né? Pelo menos ele não tá fazendo um papel de engraçadinho, então ele não cai nos cacoetes do Jack Sparrow, graças a Deus. Isso é muito bom. Nos deu uma década sabática. Isso ajuda bem. Como é um vilãozão, isso ajuda bem. Mas ainda assim não é bacana. Agora, tem uma coisa aí instigante, né? O primeiro se passa em Nova York, né? O segundo se passa em Paris e tudo leva a crer que o próximo é no Rio de Janeiro. Opa! Thiago Faria vai participar das gravações. Aí vai ser emocionante. Então a gente não sabe, né? Ainda tá naquelas pistas do fã-clube, né? Mas uma lógica de Nova York eu te amo, Paris te amo e Rio de Janeiro eu te amo. Animais Fantásticos e Onde Vão Para Morrer. Vai ser o terceiro episódio da série. Eu adoro o nome do primeiro, porque eu sempre pensava, hoje no Globo Repórter. Animais Fantásticos. Mas mudou o nome agora. E Onde Habitam, né? Eu vi um meme maravilhoso hoje, que é com as notas de reais, né? E aí as pessoas falando, Animais Fantásticos, onde habitam? Não nas nossas carteiras, né? E aí, Thiago, você tem recomendações? Então, eu vou recomendar, como eu disse durante o comentário sobre Em Chamas, o livro de contos do Murakami, O Elefante Desaparece, que é onde tem esse conto Queimar Celeiros, que foi inspirado o Em Chamas. Mas eu quero recomendar um outro conto que tem nesse livro, que chama Sono. E foi bom o Chico ter dito dessa experiência dele, porque tem uma relação. Tudo conectado, né? Sono, o nome do conto. É sobre uma mulher... A experiência de dormir e sonhar com o Animal Fantástico? Quase. Não, mais ou menos. É uma mulher muito comum, casada, com marido, filhos e tudo, e num belo dia ela para de dormir. Ela não consegue mais dormir. E ela começa a achar aquilo muito estranho, porque como assim? Eu não vou dormir, daqui a pouco eu tô doente, eu vou passar mal, vou morrer, porque ninguém fica sem dormir. Só que ela fica sem dormir e consegue viver tranquilamente no dia seguinte, ela não sente sono. E aí ela começa a aproveitar todo aquele tempo que ela tem na madrugada para ler. Ela começa a ler Ana Karenina. Ela começa a comer sorvete que ela queria ter comido e o marido não deixava. Sai à noite para ver a lua e tudo, e é esse o tom do conto. Gente, é um tom muito alegre, muito bom. Sonho, não precisa dormir. Até chegando num ponto que ela começa a refletir sobre a morte, falar, será que a morte é essa sensação que eu tô tendo de ter a vida, uma eterna sensação de vigília? E aí o leitor começa a pensar, será que ela morreu? Será? E depois o conto vai ficando mais estranho e você começa a pensar, será que ela tá dormindo e as outras pessoas já que estão acordadas? O conto não resolve nada disso, tudo isso fica na sua cabeça no final. E é também o Murakami genial, porque você sai do livro perturbado depois de ter lido uma história super fofa, agradável, engraçada. O livro se chama O Elefante Desaparece, é o livro de contos, e esse conto chama Sono. Esse conto é maravilhoso. Tudo que tem elefante eu gosto. É verdade. E aí, Chico? Nós vamos recomendar juntos um filme? Vamos. Então vamos. Pode ir. Então vamos fazer em jogral? Não, em jogral não. Não, fala você. É um filme que ganhou prêmio de roteiro em Berlim. Museu, filme mexicano. Ganhou roteiro em Berlim? Ganhou roteiro em Berlim. Não tinha me tocado disso. Do
Ruiz Palacios. Aloísio Ruiz Palacios. Filme com o Gael Garcia Bernal. É o segundo filme dele, né? Exatamente. Sobre história verídica de um assalto a um museu mexicano. Na cidade do México. Com dois personagens jovens e todo o desenrolar sobre... Não, e é um filme que eles parte dessa coisa, de uma coisa, né, de uma história, de uma coisa que aconteceu, de um fato real, pra divagar sobre a vida, é um né? filme sobre... facasguiço, né? Pra Cara, você falar, não é só que isso. Vai muito além, assim, ele fala de, sei lá, do que a gente tem dentro, do que a gente quer fazer, do que completa a gente. Perspectiva de futuro, relação com família. Isso, é um filme que ele vai muito além. De família bem diferentes entre eles. Me surpreendeu muito o filme, fiquei bem encantado, assim, pelo filme. Não encantado como Em Chamas, né? Mas E num tom leve, né? Descontraído. Meio leve, né? Não, assim, ele tem bastante humor. As tem, brigas são humoradas, quer dizer, tem tudo isso. Tem aquela personagem maravilhosa da dançarina. Nossa, eu achei incrível aquela personagem. É a Letícia Bredes. Ela fez o Cinzas do Paraíso, o filme argentino dos anos 90, final dos anos 90. Ela não é também daquele filme que lançou o Ricardo Darín para o mundo? Também, do Nove Rainhas. Nove Rainhas. Ela era uma atriz muito promissora nessa época, final dos anos 90. Eu não tinha mais visto ela tinha sumido eu acho também, do meu radar. Inclusive, eu não reconheci, eu só percebi por causa do nome. Eu fui lá pesquisar, nossa, essa mulher conhece esse nome. E tal. Eu acho uma personagem incrível. Pra mim, uma das melhores interpretações do Gael Garcia, que nunca é um ator que me fascina, mas eu acho que ele tá muito bem. O personagem é muito bom, na verdade, né? E o ator que tá junto com ele, depois eu vejo o nome dele, é ótimo também. Enfim, é um filme, uma surpresinha do filme. Eu acho que né? esse personagem é o novo Rodrigo de la Serna pro Gael. Quer dizer, novo parceiro ali, o novo Robin dele, assim, boa. Batman e Robin. Assim. E ele esse ator tá no primeiro filme do Ruiz Palacio. Ele chama Leonardo Ortiz Gris. E ele tá lá no primeiro filme do Alonso. Eu falei Aloísio, mas é Alonso Ruiz Palacios. Então fica a dica, é um filme que tá estreou em cartaz, em poucas salas. Já tá em poucas sessões em São Paulo, então corram atrás. É bem capaz de ele entrar logo nos streamings. E também correr pra algumas capitais ainda. Com certeza. Tem mais alguma recomendação ou fechamos por aí? Não, tem o Cantinho do Ouvinte, né? Cantinho do Ouvinte. Com o Thiago Faria. Que vocês já iam esquecendo, né, Michel? De jeito nenhum. Não. Então, o Cantinho do Ouvinte tá aqui no final agora do podcast, mas ele segue existindo. Por último, mas não menos importante. Até segunda ordem, né? Como até segunda ordem? cinemanavaranda.com. Deixem os comentários lá. Semana passada a gente falou sobre Lars von Trier com Paula Ferraz. Falamos sobre a casa que Jack construiu. Foi uma discussão muito legal, eu achei. Eu não gosto nada do filme, mas assim, o Thiago e a Paula levantaram coisas. O Michel também não gosta, né? Eu nem acredito que eu gostei, mas eu gostei. Não, mas eu achei interessante como o mesmo filme gera reações muito contrárias. E eu acho que a gente substanciou bem as coisas. Assim, eu também achei a conversa ficou muito boa e eu acho que vai ficar melhor ainda agora com comentários, porque tem um comentário aí que... Entendi a indireta, Michel. Não, tem de tudo. Tem de tudo aqui. Acho que é um bom exemplo o nosso blog, cinemanavaranda.com, porque tem comentário. O primeiro, do Natu Novelli, concorda totalmente com o Chico. Falou que o filme, na verdade, o Lars von Trier quer fazer supostamente uma autocrítica, mas no final ele está tentando se justificar o tempo todo e criar um palco para que ele brilhe e para que ele vença e para que ele diga que, na verdade, ele é quem está certo. Gosto dos momentos anedóticos, da discussão sobre arte, mas essa autoindulgência dele e a gratuidade das cenas de violência, para mim, ofuscam tudo que há de bom. E depois o próprio Chico veio e falou que o Natu Novelli é atualmente o ouvinte favorito dele. Agora tá ficando mais ainda, cara. Chico é aquela imparcialidade, né? Eu sou super, cara. Imparcialidade. Lucas... Aí ele diz o seguinte, o Lucas, acho que é importante separar a crítica do filme em si do restante da carreira do Lars. E sobre a discussão que a gente levantou... Mas ele separou! Pois é, então, isso que eu respondi. E sobre a discussão que a gente levantou, ele diz que é o velho debate conteúdo versus discurso. Mas então, Lucas, eu acho que no caso específico desse filme, A Casa que Jack Construiu, tudo isso está misturado porque o Lars quis
misturar tudo. Tem até cena dos filmes anteriores dele. Tem um Greatest Hits tem o Greatest Hits do Lars. Tem o Show Must Go On do Lars von Trier. Então, eu acho que nesse caso, especificamente, é difícil separar. E eu acho que o Lars não queria que a gente separasse nesse caso, né? Senão ele não teria colocado as cenas dos filmes dele ali, né? Bom, mas E o que aconteceu numa questão quase metalinguística, a nossa querida Gabriela, que foi citada pela Paula no episódio passado, que encontrou a Paula no Festival do Rio, deixou um comentário aqui. Ela disse que amou conhecer a Paula, ela foi uma querida, deu super ajuda no Festival do Rio, com a pesquisa que ela estava fazendo, comentamos sobre vários filmes, e ela recomendou até um filme chamado Skate Kitchen, a cozinha do skate. Não sei. Passou no Mix agora aqui em São Paulo como skate cozinha. Passou na mesmo. Mostra e no Festival do Rio, Festival com certeza. Festival do Rio, aqui na Mostra não, Festival do Rio agora né? no Festival Mix. do Rio no Mix, O que é legal no caso da Gabriela é que ela releu recentemente a Divina Comédia do Dante. Então o Michel tinha perguntado isso pra gente ontem no episódio anterior. E a gente ficou meio que sem resposta, até porque eu pelo menos não li recentemente nenhum trecho nem nada sobre a Divina Comédia. Atrás, então. Mas ela releu, então é muito legal o comentário dela. Ela diz o seguinte: ela fez alguns paralelos entre o livro e o filme. Um que ela achou interessante foi como Lars von Trier brinca e celebra a ideia do próprio ego. E que ego, ao utilizar o texto da Divina Comédia comparando o Jack, do filme, que representa o Lars, com a própria figura do protagonista do livro, Dante, que leva o nome do próprio autor. Comparando a criação, enquanto assassino cineasta, com uma das maiores obras da literatura ocidental. Então, para ver que o Lars von Trier não é modesto. Obras da arte, né? Vamos combinar assim. Pois é. No entanto, ao tratar de uma arte abjeta e dessa tese do mal absoluto, Lars muda o ponto de chegada do protagonista ao purgatório. Na Divina Comédia existe uma ponte que levaria ao paraíso. No filme, essa ponte está destruída e é o ego que faz o personagem se sentir superior a tudo, que faz o Jack querer atravessar pela parede, não a ponte. Ela está contando o final do filme, para quem não viu. Mas esse fato é impossível e isso para ela representa que é o ego do próprio Jack e do Lars von Trier, que é o mal absoluto, incapaz de transpor a criação para algo como o amor, como o narrador questiona Gabriela, em todo o filme. É sensacional a leitura. Já que a arte dele surge da maldade e por isso será sempre impossível chegar ao outro lado em sua plenitude. Nisso, Lars von Trier tensiona a ideia de arte como algo grandioso e egocêntrico ao tentar fazer um filme grandioso sobre o abjeto e o mal. Parabéns, Gabriela. Parabéns, e você acaba de destronar o nosso querido Novelli. Você é a minha nova ouvinte favorita. Você tensionou a varanda, eu acho. Ela fez uma crítica sensacional, sobre o filme maravilhosa. E assim, eu acho que faz muito sentido, já que a Divina Comédia baseou, né, o que acontece no filme. Enfim, tudo bem. Você tem mais uma coisinha pra falar, rapidamente, assim, ainda tá rolando em São Paulo o Mix Brasil e tem coisas interessantes que vão acontecer nesses próximos dias. Hoje, terça-feira, vamos dizer assim, né? Passa no Cine Sesc um filme dirigido pelo Rupert Everett e estrelado por ele também, em que ele faz o Oscar Wilde, chama The Happy Prince, o Príncipe Feliz. Então, eu não vi ainda, mas me parece um filme bem interessante para assistir. E na quarta-feira, infelizmente eu não vou poder ver porque é à tarde e eu trabalho. Esse pessoal que programa essas coisas tem que pensar nas pessoas que trabalham à tarde. E passa um filme que recebeu 5 indicações pro Spirit. É o filme mais indicado pro Spirit. Chama Nós, os Animais. É um misto de documentário e ficção. É uma ficção documental, aquelas coisas que tem hoje, né, a rodo. Mas é um filme muito elogiado, um filme que teve 5 indicações, ele está concorrendo em várias categorias. E ele passa no Cine Sesc no comecinho da tarde da quarta-feira. Então acho que vale muito a pena ver. Posso puxar sua orelha? Não é quarta-feira? Então não. O que é? Não, segue o jogo aí. Não, não é isso. Eu vou puxar a sua orelha depois de terminar. Não é isso. Ai, meu Deus, o que é que eu vou... Não teve filme brasileiro que foi indicado ao Spirit? Puta, é verdade. Esquecemos de falar do Sócrates. É um filme que teve 2 indicações ao Spirit. 2 ou 3. Assim. Ele tá concorrendo, se não me engano, no prêmio João Cassavetes, que é um João Cassavetes. João Cassavetes. É o filme brasileiro. Eu falei João Cassavetes. O filme brasileiro João. concorre a João Cassavetes. Gente, tá certo. Ouçam depois o podcast. Veja se eu falei João, tá?
que é um prêmio dedicado para filmes de baixo orçamento, e ele também está concorrendo para melhor ator, um ator chamado Christian é ótimo, né? Christian Malheiros, que é o protagonista do filme, que é um filme LGBT, tá passando no Mix, não sei se já passou, acho que já passou. Mas como esse filme foi para lá, não Chico? sei. É do Rodrigo Teixeira, talvez? Pode ser, não né? sei. Porque ele consegue. E ele também passou na Mostra e no Festival do Rio. Quem assistiu esse filme foi a Cecília Barroso. Então a gente podia pedir pra ela na próxima semana dar uma palhinha do que é esse filme. Um filme do Christian concorrendo ao prêmio João Cassavetes de cinema. É isso. Foi indicado 3 vezes, 2 que o Chico falou e um outro prêmio chamado Someone to Watch Award. E que é um filme pra novatos. Alguém pra você... Eles têm muitos filmes. Eles têm o primeiro filme, o prêmio de primeiro filme, festa, o prêmio de primeiro roteiro, o prêmio Someone to Watch e o prêmio John Cassavetes Award, que é só pra baixo orçamento. E tem o prêmio Robert Altman também, que ganhou o Suspiria, né? O Robert Altman é pra elenco. Eles sempre dão. O ano passado ganhou o Mudbound, por exemplo. E nesse é o Suspiria. Que estreia quando, Michel? Ainda não tem. Não foi comprado pro Brasil ainda. Sério? Ninguém comprou porque tá muito caro, fiquei sabendo. Tá muito caro? Muito caro. Tá muito porque o Luca Guadagnino tá lá em cima. Eu não sei o quanto caro isso é e o que quer dizer um filme caro, mas eu ouvi essa frase. Pô, Luca, dá uma força aí pra gente, que a gente quer ver o Suspiria no cinema, mano. Até agora não foi comprado. Tilda Swinton, cara. Fica Suspiria. a dica pra Você sabe, só nas minhas férias tava passando Suspiria em Nova York, eu assisti o Suspiria original no cinema e é incrível aquele filme loucão, visualmente estupendo no cinema. Vamos fazer esse episódio então, comentando o novo e o velho Suspiria. Boa. Sim. A gente podia fazer uma série, o novo e o velho. Algum momento em 2019. É isso aí, então, enquanto o Suspiria não chega, até semana que vem. Tchau. Tchau. E semana que vem o Carlos Lira vai ficar feliz. Fica a dica. Tchau.